Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com Paulo Bivar, candidato à presidência do esporte na eleição que se aproxima. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado pela gentileza de aceitar aí o nosso convite. Imagina, pessoal, prazer, obrigado pelo convite. É um prazer conhecer vocês pessoalmente, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, então é uma honra para mim estar aqui. Muito bem. Então, conforme estabelecemos aí, né, nas regras que enviamos para as equipes dos três candidatos que se apresentaram até aqui à presidência do esporte, teremos algumas regras, entre elas, estabelecimento de um tempo específico, né, uma faixa de tempo já definida ali, eh, combinada com todas as equipes, né, com todos os candidatos, e também que faríamos as entrevistas de forma gravada, portanto, não teremos aí essa disponibilidade desse conteúdo ao vivo, mas você vai acompanhar como se ao vivo fosse, porque vamos também integral e sem corte. Esse é o norte, né, Fred, que a gente definiu. Exatamente, Celso. E já vou começar agora as perguntas de forma direta. Paulo, eu vi a recente entrevista que você deu, as primeiras entrevistas, o almoço, né, de lançamento da chapa, e você se mostrou surpreso pela recorrência da pergunta sobre sua ligação, não com o esporte, obviamente, porque Claro. como torcedor, eh, da família que você nasceu, é quase que já uma sentença assinada, né. Mas da sua ligação com o poder do esporte, com a política, com os bastidores, você se mostrou surpreso, tá. Eh, mas foi uma pergunta recorrente. Onde é que você acha que existiu esse ato para que tantas pessoas, para que fosse quase que um senso comum, ter uma imagem de você distante desse círculo de poder do esporte? Eu não sei se eu passei essa mensagem, Fred, talvez sobre essa pergunta, eu não, essa eu recebo acho que com muita naturalidade. Eu acho que fiquei um pouco mais surpreso talvez com a questão de São Paulo, porque nunca me perguntaram e já divulgaram dizendo que eu tenho interesse. E não tinha nada a ver com a verdade e, de novo, nunca tinham me perguntado. Sobre, eu acho que minha presença nos bastidores políticos do esporte, eu respeito, eu acho que é um questionamento extremamente válido e que, de novo, já falei isso várias vezes também, e tranquilamente falar isso. E eu falo que não é só o meu perfil, como era o perfil também do meu pai. Meu pai, quando não estava eleito, não era presidente, sumia. Se você perguntasse, cadê Milton? Ele não estava em campo, ele não estava falando com ninguém, ele não estava se articulando politicamente. Eu não falo não só por mim, falo pelos meus irmãos, falo pelos meus primos, falo por outros bivares que existem com histórico dentro do esporte, onde a gente nunca teve muita essa intenção ou pretensão de holofote, de estar construindo uma imagem, de estar construindo um perfil de liderança para um dia galgar cargo ou seja lá o que for. A gente sempre, eu acho que de novo, se alguma coisa que eu aprendi com as inserções ou com as entradas do meu pai no esporte, praticamente todas elas tinham uma conexão do momento de necessidade do clube. E não um oportunismo de dizer, agora o clube tá bom, vamos entrar lá porque, puta, agora tem dinheiro, agora a situação tá boa. Então, é da maneira que eu vejo. Eu acho que, desculpa, talvez eu tenha passado essa mensagem em alguma maneira diferente, mas não, eu acho que isso sim é uma pergunta válida, porque eu nunca fiz questão de aparecer, apesar de ter serviços prestados. Na história recente, inclusive, 19 e 20, no marketing em São Paulo, representando o clube, fazendo contatos, tanto de negócio como também de futebol, eventualmente ajudando meu pai. Ele tinha uma presença em São Paulo gigantesca nesses 2 anos. Ele praticamente estava na minha casa a cada 15 dias, seja para alguns dias, seja em agenda de jogos ali durante a Série B, que eu acho que a gente teve em 19 6 times. Foi talvez, se eu não me engano, 5, 6 times. 5 times com certeza, em São Paulo, então sempre parando ali entre viagens. Mas eu entendo sim esse questionamento do torcedor e eu acho que faz parte, sim. E essa questão São Paulo, então, já que você disse que essa é um ponto que e é o primeiro ponto de ataque que você levou nessa campanha, né, o Antes de fato oficializar, né? o Foi no fato furo, né? O furo o já veio fato com a o questionamento. fato de morar em São Paulo, tá. Eu vi pessoas falando: "Ah, Luciano, seu tio, teve uma época que ele era Miami, presidente do esporte, já fizeram esse elo". Como é essa questão São Paulo, já que E isso era tratado como um problema, assim, só isso, pra, Sim, né. sim. já que parece ser uma espécie de um primeiro elefante na mesa nos debates que você vai, né. Eu trato com muita naturalidade, Fred, e acho que a minha resposta sempre foi a mesma. Eu não colocaria meu nome se eu não tivesse disponibilidade e flexibilidade de mudar para Recife, de estar em Recife de acordo com a necessidade do clube.
Eu tô deixando muito claro que não quer dizer que eu vou estar 100% do tempo em Recife. Eu não acho que o cargo do esporte, eu não acho que não só eu, seja lá quem ganhar esse pleito, se achar que vai conseguir tirar o clube dessa situação, estando 100% do tempo em Recife, tá muito enganado. Vai envolver um processo de reconstrução de marca, de credibilidade, junto a clubes, junto às principais entidades, CBF, Globo, Liga, todos eles estão ali no eixo sul-sudeste. A gente tem falado muito, os principais patrocinadores, os principais investidores hoje, a gente fala do mercado de bet, por exemplo, estão todos praticamente em São Paulo. E eu não só moro na cidade, como tenho uma estrutura na cidade que acaba desonerando para o clube, custo de viagem é 100% meu, é pessoal, e seja lá onde eu estiver, eu vou estar representando o esporte. Meu negócio hoje me permite ter uma flexibilidade remota muito mais do que o esporte. Sinceramente, meu problema não é esse, meu grande desafio é a família. Mas é algo que eu conversei, eu tenho 2 filhos pequenos, de 10 e 12 anos, tenho uma esposa que tem uma carreira executiva também, mas isso está super alinhado dentro do meu núcleo familiar, super alinhado com o meu sócio, que na minha opinião era, e até todo mundo brincava, falava, pô, tua esposa já deixou? Eu falei, cara, não tô com medo da minha esposa não, minha preocupação é com o meu É raro. sócio. Normalmente a ordem dos fatores É porque tá estruturada já a casa, já tá com 2 filhos, os pilares já estão mais consolidados. Exato. Então, assim, isso foi discutido ou foi conversado profundamente antes de eu poder me colocar e dizer, beleza, vamos ser candidato, tá? Paulo, sobre o seu perfil para a presidência do esporte. O perfil atual de Yuri Romão, que está deixando, ele teve a imagem do gestor, no final, né, que era, algumas vezes, ele chegou a falar de que não entendia tanto de futebol, mas que isso acabava não fazendo diferença porque o que ele entendia era de gestão dentro do clube. Obviamente, eu entendo que o presidente não precisa entender tanto de futebol, porque ele não é o diretor de futebol, assim, pode até fazer parte da direção, mas não é algo prioritário. Mas queria saber se você, como presidente do esporte, primeiro, como você enxerga esse papel de gestor, que foi o que alavancou, que elevou Yuri nos primeiros anos do mandato dele, e qual é a sua relação com o comando do futebol, com tocar futebol? Se seria algo completamente à parte, se você teria, qual seria o seu grau de envolvimento, se entende mais ou menos que Yuri, enfim, eu queria que você... Eu acho Puxar o casar, eu vou, já. Não, sem Não, falar faz que entende parte. menos, é Não, melhor você- parar a entrevista. Eu dei a chance, mas eu dei a chance, vamos ver o que vem aí, né? Eu joguei bola a minha infância inteira, temos amigos em comuns aqui de pelada, de uma vida, sempre conhecido como o cara da raça, da porrada, nunca fui o cara habilidoso, mas sempre, enfim, gosto de futebol, acompanho futebol, sempre gostei, obviamente, nesses últimos anos eu sou atleta amador, eu pratiquei um monte de esportes, então meus interesses sempre foi em competição e em esportivo, futebol sempre foi um esporte com muito carinho. Mas assim, acho que a resposta dessa pergunta, Cássio, ela vem primeiro, de novo, com o que eu tenho usado muito e falado da minha filosofia de gestão. Que eu quero dizer uma coisa. Eu acho que eu entendo, eu tenho confiança que eu entendo mais do que Yuri. Vou trabalhar com o time. Eu não estou sendo eleito, eu não estou dizendo que eu tenho todas as respostas e eu vou consertar o clube sozinho, mas a responsabilidade final é minha. Se eu colocar as pessoas que eu chamei na minha chapa de futebol, no meu Augusto Caldas, Manolo, Thiago Petribu, qualquer erro deles é um erro meu. A responsabilidade é minha. Então, essa história, eu acho que assim, depende muito de quando você fala. Eu não entendo de futebol e não preciso entender de futebol, mas a responsabilidade é sua. Fale o que você quiser. Meu perfil vai ser o contrário. Eu gosto de futebol, vou trabalhar ativamente no futebol, mas em grupo. Decisões colegiadas, mas no fim do dia não vai ter uma decisão que não seja responsabilidade minha. Boa ou ruim. Paulo, deixa então a gente entender aqui de forma mais clara até um pouco o seu background profissional para que a gente possa traçar um perfil e encaixar, né, em que tipo de gestão você pretende conduzir. O que é que você oferece aí para o esporte profissionalmente, sua carreira, para trazer essa proposta de ter uma gestão mais empresarial, mais executiva do clube? Sim. Acho que obrigado pelo espaço, Celso. Acho que é o que eu gosto de falar, mas só um detalhe, tá? Eu não concordo e não acho que a gente pode usar. Eu quero acabar com essa história no esporte de que a gestão administrativa e futebolística e o resultado em campo andam separados. Não dá. Para qualquer gestão num clube de futebol ser boa, os dois têm que ir bem.
Porque o inverso também não E adianta dizer. a gente sempre enxergou isso, né? Claro, É o produto mas principal. nos é o últimos anos carro-chefe, se virou, não só Yuri, tem outras pessoas que tiveram resultados desastrosos no futebol, mas saíram como lideranças influentes porque o resultado em campo o resultado administrativo foi bom. Gente, tem um clube de futebol, se não ganhar título, se o futebol não performar, desculpa, você não atingiu o objetivo. Isso. E o inverso também é verdadeiro. Não adianta ir bem no futebol e destruir o clube financeiramente. Então, esses dois lados, eles estão diretamente conectados. Eu acredito fielmente nisso, não abro mão dessa filosofia. Mas indo para a tua pergunta, Celso, sobre meu background, eu sou formado em administração aqui na Católica, em Pernambuco. Comecei uma carreira executiva trabalhando na empresa do meu pai, mais ou menos em 2001. Mudo para São Paulo em 2003 e começo uma jornada trabalhando no negócio financeiro do meu pai. Em 2005, praticamente, eu entro nessa carreira que eu tenho hoje. Então, praticamente 20 anos trabalhando no que a gente chama ali de gestão estratégica de pessoas. Meu primeiro cargo foi como headhunter, então consultor de recrutamento e seleção de executivos. Trabalhei em algumas consultorias. Mudei para Recife, fiquei aqui em Recife 10 e 11, abrindo o escritório da maior consultoria do Brasil de seleção de executivos. Em 2013 eu volto para São Paulo e entro na Nike como Head de Talent Acquisition, de recrutamento, seleção e gestão de talentos para a América Latina para baixo, México e toda a América Latina, para o período de Copa do Mundo e Olimpíada. Então peguei um período super importante da Nike, ajudei a construir todos os talentos em praticamente todas as áreas, principalmente marketing, negócio, estruturação de futebol, esportes marketing, finanças, compras. Ajudei numa estruturação da Nike que foi o time que entregou o principal projeto. Foi a primeira vez na história do mundo que a gente teve Copa do Mundo e Olimpíada no que a gente chamava de back-to-back, no intervalo de 2 anos no mesmo país. Vai ter de novo agora, Vai né, ter nos de Estados novo. Unidos. Exatamente. Então, foi um período muito bacana, onde eu tive uma experiência corporativa multinacional numa empresa que tem a ver com esporte, mas eu acho que pouco a ver quando a gente fala do contexto de futebol. Mas aprendi muito sobre gestão, sobre times de eficiência, sobre como gerenciar pessoas, como escolher e recrutar executivos, que já era um pouco do meu background. Pouco depois disso, eu abro uma consultoria e decido sair e assumo um cargo muito parecido com o da Nike na Diageo, que é a maior empresa do mundo de bebida destilada, de Johnnie Walker, de Smirnoff. Não vou ficar falando marcas que não são parceiros aqui. Mas Não, acho que nem todo mundo mas dentro conhece. dessa lógica, a prestação não tem Ainda problema aqui em nenhum. Recife, Pode a ficar à Diageo, vontade, que era não esse tem grande problema. orgulho quando eu entrei lá como pernambucano, era realmente a capital mundial do Johnnie Walker, né? Depois tem é lenda ou é verdade? É Que verdade, se é o bebe mais consumo Johnny per Walker no mundo. capita, né? Sim. E não é Johnnie Walker, é o Red O Label. Red. Red, né? Red Que é uma Label. criação específica para o mercado daqui, né? Mas aí, se a galera tivesse mais dinheiro, seria do Black. Se a Aí, economia ajudasse. se a economia ajudasse, quiser. exato. Mas, enfim. A turma não ia deixar de beber, é isso que a gente tá querendo dizer. A turma Exato. gosta do uísque, Mas, independentemente da cor do rótulo. Pois é. E aí, praticamente 9 anos atrás, eu saio da Diageo e decido empreender. Me junto com um cara que é meu sócio hoje e abro a minha própria consultoria. Então, são quase 9 anos de empresa. Nesses 9 anos, a gente começou simultaneamente com um escritório em São Paulo e um em Miami. Então, nosso foco sempre foi, e a gente sempre atendeu clientes muito América Latina, e Estados Unidos também. Hoje, mais ou menos um terço do nosso negócio já vem de fora do Brasil. A gente faz posições e ajuda empresas na América Latina inteira e nos Estados Unidos. Há 4 anos seguidos, a gente é reconhecido como a melhor consultoria de recrutamento para tecnologia e inovação, por um ranking de uma empresa francesa que avalia professional services. Em paralelo com isso, além do recrutamento, né, acho que é importante dizer, mas não é só o recrutamento. A gente também tem um braço do que a gente chama de Leadership Advisory. Não tem uma tradução tão bacana, mas é a parte de aconselhamento e Para se levar e projetos de liderança. Então, a gente trabalha engajamento de time, planejamento sucessório, a gente tem conversas sobre feedback, sobre como que você tira o melhor de uma equipe, como que se trabalha cultura e performances de times de alto desempenho, para diversos tipos de empresa, familiares, multinacionais, startups, O empresas de quanto tu tecnologia. levou disso, que é bastante coisa, para essa composição da chapa agora, nesse momento? Porque nesse momento já tem pessoas que já eram ligadas ao seu pai, que você já conhecia, o quanto teve que ter o desprendimento para colocar a tua expertise, né, dentro de uma composição de uma chapa para a eleição. Lembrando que Celso Claro. até apressou da eleição, mas é uma eleição suplementar, a eleição de um ano. Então, no Exato, fim das contas, é um exato. trabalho de apenas, em tese, de apenas um ano. Eu gostaria de dizer que a gente teve tempo e que foi feito um trabalho super estruturado de montar, mas não foi. Esse é um time que, no fim do dia, eu acredito, porque eu trabalhei junto com essas pessoas na capacidade técnica e confio demais na índole e na capacidade e habilidade que essas pessoas têm
de tirar o Sport dessa situação, porque passaram por um processo muito parecido em 2019. O que eu tenho dito é, né, eu acho que eu tinha falado, eu sou candidato agora, um dos motivos é o fato de ser um mandato de 1 ano, e o meu grande legado, além do campo esportivo, que é o Sport precisa subir ano que vem. Se o Sport não sobe 2027, eu não vejo um cenário realista, quero nem imaginar isso. Last Dance. Last Dance. A gente até estava conversando no carro vindo para cá, né? Na verdade, a gente precisa começar ganhando o Pernambucano, porque a gente fala Mais do sobre que nunca. reconexão com torcida, vem com título. Lembra muito. Torcida não apoia time que não ganha. De fato, lembra muito 19. Perfeito. O cenário lembra 19. É. Eu vi você falando isso e tenho que concordar. De fato. Eu vou te dizer depois, eu acho que qual que é a grande mudança, Fred, que eu acho que muda muito também no tipo de trabalho que a gente vai ter. Mas a verdade é essa, Cássio. A gente precisou montar um comitê de crise. Eu tenho falado isso. Qual que é o plano? Qual que é o projeto? Gente, não tem, não deu tempo, não tem informação. O que a gente precisa é ter um time de guerreiros, de gente dedicada para entrar no clube e aquela analogia de trocar o pneu com o carro rodando. Porque a gente precisa começar para ganhar o Pernambucano. Dia 11 de janeiro a gente tem um time aqui que a gente cada dia uma novidade. Não, Zé Lucas não vai jogar mais. Jogador sendo vendido, a gente não sabe com quem a gente vai contar. Em um elenco gigantesco que quem ganhar vai assumir já agora em dezembro, ainda em janeiro. Uma folha gigantesca, Uma né? folha gigantesca. Teu primeiro passo foi montar o entorno do futebol, né? Perfeito. Perfeito. Que veio com o Manolo, teu vice-presidente. Pode ir apresentando um pouquinho do. Augusto Caldas, como Sim. vice-presidente de futebol, encabeçando esse grupo. Manolo, nesse chapéu duplo de vice-presidente executivo. E E Thiago futebol. Petribu também. Thiago Petribu foi essencial ali em 2019, principalmente na base, onde trabalhou também muito perto com o Leonardo, meu irmão, com o Romero, meu irmão. E que pouca gente sabe por essa coisa nossa de por que ninguém sabe quem são vocês, por que os nomes de vocês não estão lá, porque a gente nunca se preocupou com título ou com carteirinha, sempre foi vontade genuína de ajudar. E porque tinha o pai de vocês também. Tinha o né? pai e não precisava. E a conquista dele, ele compartilhava com a gente, e a gente se sentia parte, sempre se sentiu. Eu tenho medalha de campeão pernambucano de 2019, que ele fez questão depois, um dia lá em São Paulo, e me entregou, meu filho tá aqui. Isso aqui é seu também, você fez parte. E no fim das contas, assim, esse legado ele acaba sendo uma herança inequívoca aí de você, né? Pois é, Celso, mas assim, eu confesso que é um tema que pra mim, apesar que eu tenho um orgulho gigantesco, tenho um amor, um carinho, uma lembrança do meu pai, e eu acho que eu falo muito isso lá em casa, a gente se conectava através do futebol. Futebol era o assunto, e a nossa família, a dinâmica era diferente quando meu pai estava dentro do esporte, quando meu pai estava fora. Quando meu pai estava dentro é futebol, 24 horas por dia, todo mundo junto, se abraçando. Quando tá fora você fez aquilo, você fez aquela cobrança. Pelo visto, é melhor com futebol. É né? melhor com futebol, eu sempre achei. Eu sempre achei. E um dilema lá em casa sempre era com minha mãe. Meu pai, vou voltar pro esporte. E minha mãe, meu Deus, mãe, graças a Deus, vai aliviar você. Porque quando ele ia pro esporte era ultra foco de cabeça. Mas eu sofro um pouco com isso porque, ao mesmo tempo, eu não sou meu pai. Uhum. O legado dele é o legado dele. Eu acho que meu sucesso ou meu insucesso não deveria, de maneira nenhuma, Ser somado atingir- ou reduzido. né? somado ou reduzido. Perfeito, Fred. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou um executivo diferente, eu tive experiências diferentes. O que eu tenho é muitos aprendizados de como ele tocou o clube, Isso. na teoria. E aí é uma brincadeira que eu adoro dizer, né? Na teoria, a prática é diferente. Eu imagino que a soma do que eu pude aprender com ele, acompanhando de perto, com a minha experiência executiva, eu acho que é uma soma interessante para o que o momento do esporte pede. Paulo, eu queria. Daqui a pouco eu quero mergulhar mais onde a gente estava, que é, Fechou. que é a questão do futebol, já tem várias coisas nesse sentido. Mas pode acabar distanciando desse momento político, tá? Do lançamento do grupo de vocês, do seu nome. E eu queria voltar um pouquinho, porque o lado bom da gente fazer essa entrevista, já tendo uma semana e meia, pelo menos, do processo, é porque você já vai podendo trazer para a mesa questionamentos, Perfeito. críticas, todas as questões. Parte do seu grupo tinha aderido, direto ou indiretamente, ao Leões pela Mudança, que fez uma oposição mais ativa, mais clara, sim. mais direta. Tá? Tava mais organizada, né? E que Sem dúvida, reivindica, sem dúvida. e que reivindica muito, e acho que com direito, a questão de ser uma bandeira de oposição. Eu até comentei ao longo dos muitos programas que a gente fez que eu acho que todo o entorno político do esporte, e aí vai de Gustavo do B, quando rompe com Yuri Sim. em dezembro, mas publicamente deixa
tudo muito silencioso, né? Outras pessoas que estavam com o Yuri. Você vê, Martorelli, ele pesa muito contra o Yuri, nas oportunidades que teve, bateu duro em Yuri, mas enquanto o barco estava indo, estava quieto, precisava ser provocado para vir falar, né? Então, espontaneamente, ninguém foi muito para a linha de frente. Eu até marquei um dia, e eu falei isso no programa, quando Didi Gaioso fez uma série de tweets. Eu até disse, ó, isso aí ele não está falando Isso só aí. por ele, não é Sim, sim. ele Ele tá sendo realmente, porta-voz ali, o né? grupo resolveu ir também para o front. E eu, naquele momento que a gente aqui criticava muito, cada força para o front era importante ir se juntando. Aí eu te pergunto, como em tão pouco tempo agora você conseguir convencer as pessoas de que vocês eram. Quem conhece mais a política, todos os Tá. fios da política do esporte, sabe do distanciamento enorme que se tinha Sim. do grupo de vocês com o grupo que ali está. Para além até de Uri, do próprio Sim. grupo maior. Mas não só do pós-racha, né? Que deixou o Yuri isolado. Todo mundo sabia, mas publicamente foi uma trégua muito grande. E algo que eu sempre falei aqui também. Yuri não pode reclamar de nada, porque teve muito dinheiro, Perfeito. teve recuperação judicial e Sim. teve trégua política. Perfeito. Porque ele veio sofrer. E trégua de redes sociais, né? É, Eu então, acho que um presidente nunca foi tão alisado ele pelo teve. tribunal digital quanto Isso. ele. Ele teve um mar muito calmo para navegar. Realmente precisou ser muito corrosivo para que todo mundo tivesse esse sentimento. E talvez até por isso você esteja aqui, né? Pelo Perfeito. tamanho do buraco que se foi. Perfeito. Mas eu queria que você falasse Tá. sobre esse silêncio muito longo político, não só seu, mas do Sim. seu grupo, Sim. e de agora, muito em cima da eleição, tentar resgatar essa bandeira, esse espaço que aparentemente começa, né, já tendo uma fatia, pelo menos de rede social muito forte, com o Leões pela Mudança, que até parte da sua equipe Sim. estava lá. Sim. Não sou parte da minha equipe, meu irmão fazia parte. Sim. O almoço de adesão, quando teve, sei lá, 45, 60 dias atrás, meu irmão estava lá, ajudou, vendeu ingresso. Augusto estava muito ligado, né? Todos estavam, praticamente. A verdade é que é isso, assim, eu reconheço e acho que o trabalho que o Leões pela Mudança fez foi super importante. Eu acho que é um trabalho muito legal de organização e de tudo mais. Que muita gente estava lá, não necessariamente porque apoiava Matheus e Cadico, e não estou falando mal deles, tá? Mas apoiava qualquer tipo de movimento de oposição. Eles eram isso. Eles lançaram um candidato também relativamente há menos tempo. Primeiro do que a gente, mas não se tinha ainda essa convicção. Então eu tenho total consciência disso. Eu acho que o trabalho que foi feito pelaquele grupo, que é um grupo apolitizado, é um grupo que não tinha um dono, um líder, uma chapa definida quando eles começaram 12 meses atrás, tanto que eu tô falando, meu irmão fazia parte desse grupo. Então eu reconheço esse trabalho que eles fizeram. Eu discordo de alguns pensamentos, e aí eu vou tentar discorrer, porque acho que você fez uma pergunta ampla e de um Sim, contexto muito sim. bacana, tenta me direcionar. Fique à É, vontade para ir boa. pelos caminhos que quiser. Primeiro, eu acho assim, Fred. Se a gente partir do princípio que para você ser candidato da oposição, você ativamente tem que trabalhar como oposição, isso quer dizer que a gente sempre vai ter que ter uma oposição ativa no clube. Isso eu não acho que é saudável. Eu não acho que o clube trabalhar, seja lá quem seja a gestão, constantemente tendo um grupo de oposição, independente de você estar fazendo certo ou errado, eu não acho que isso é saudável. Tanto que o que eu tenho falado muito desde ontem inclusive, que aí talvez pegando agora sobre um outro ângulo da tua pergunta, eu acho que um bate-chapa, eu acho que dois candidatos de oposição. Ontem Dubé falou que Branquinho é um candidato de oposição. Eu não tinha essa impressão, eu não sabia. Ele ontem teve numa rádio e comentou. Sempre vi o movimento que estava sendo feito como um movimento de situação. Então, de novo, três candidatos, sejam dois de oposição, um de situação, ou três candidatos, o que seja, para mim mostra a fortaleza democrática que o esporte virou de ter gente disposta, capaz de assumir o clube nesse momento. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que todos os candidatos têm qualidade, têm perfis diferentes e vão resolver o problema com approaches, com abordagens distintas. Eu tenho uma abordagem, o que eu defendo é a minha abordagem. Para eu não me lançar candidato e dizer, puta, acho melhor não sair candidato, eu tenho que apoiar Matheus e Cadico, porque os caras estavam lá, significaria dizer que eu tenho que concordar com 100% do que é a pauta deles. Eu não concordo. Tem muita coisa ali que eu respeito, muita gente que eu respeito. Cadico é meu amigo, amigo de pelada, tem um baita de um carinho. Sempre falei, conheço muita gente que fala bem de Matheus, não o conheço, mas eu não acho que é uma prerrogativa de ser candidato você ser uma oposição ativa para o clube, porque senão eu acho que isso vai ser sempre um problema. E o que eu tenho dito é isso, gente, eu acho que falando, desunião, deveria todo mundo ter o significado em cima do nome desunião, desunião. Eu falei, gente, se a gente faz uma conversa de bastidores, lideranças e candidatos interessados em se unir com a chapa única, era melhor nem ter feito eleição. Ia para o conselho, não precisava de eleição direta. Então, assim, eu sou extremamente a favor da eleição direta. Eu acho que a eleição direta
É pôr na mão do sócio o poder de escolher quem ele acha mais competente ou melhor para tirar o clube desse buraco. O meu ponto é, terminada a eleição, escolhido um candidato, seja ele qual for, agora a gente se une. E eu vou estar nesse barco. Eu não quero saber quem vai ser o candidato, não vai ter oposição minha no dia 16. E eu acho, e eu convoco todos os outros nomes a pensarem desse jeito, entendeu? Inclusive por causa disso. O meu approach para uma coisa é um, o de Branquinho é outro, o de fulano é outro. Após a eleição, vamos juntar as ideias e vamos fortalecer o time. Paulo, Fred, nessa parte política, eu vou um pouco mais na parte econômica também aqui, mas pode até voltar depois, né? Não é que mudou a pauta, não é só do... Consegui responder a tua pergunta Não, também, tranquilo, cara? sim. Era um posicionamento muito Boa. necessário nesse momento, né? Perfeito. Sim. A minha pergunta, ela começa, primeiro, quanto a sua chapa já tem de conhecimento em relação... Eu vi que vai ser uma bandeira, se você puder reafirmar, se vai ser uma Claro. bandeira em caso de que a sua chapa vença, de esmiuçar, apresentar para o torcedor do esporte a situação financeira. Então, mas primeiro, mas antes disso, nesse momento, você já faz alguma ideia do tamanho do buraco do esporte? A informação que a gente tinha aqui, que teria sido repassada da chapa não, da gestão de Yuri para Branquinho, isso bastidores, né, assim, tem Sim. extraoficialmente, que o esporte estaria estimando pelo menos cerca de 117 milhões de reais em 2026. Porém, daí 65 milhões através de Zé Lucas. Aí tem duas formas de observar. Uma, só vai ter dinheiro se vender Zé Lucas, o que é natural, mas ao mesmo Sim. tempo a venda de Zé Lucas pode estar sendo conservadora nesse valor, né? Assim, Exato. porque isso até foi, inclusive, até para contextualizar, para colocar na cronologia certinha, essa foi uma estimativa antes do Mundial Sub-17. Eu acho que ele foi muito bem, talvez Muito que bem. ele valha mais. Mas acontecendo, enfim, essa venda pode demorar para acontecer, ela pode ser parcelada, ela pode ter... Veja, isso é uma receita extraordinária, não é uma receita recorrente do clube. Então, assim, o esporte pode até vender por 90 milhões Não e de dá para repente... pôr em orçamento venda de jogador, gente. Eu acho que esse é o fato. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que é uma imprudência, mas eu entendo a linha de raciocínio, né? Porque pode, vamos supor que venda por 90, mas apenas 30, a primeira parcela entra no ano que vem. Então, assim, então, de fato, o que dá para extrair disso é que o esporte seria um clube de 52 milhões de reais em 2026. Primeiro, queria saber se você tem essa informação e a partir, mas se tiver outra você comenta com outro valor, claro, mas caso não tenha, que você comente como seria gerir um clube, que o esporte é meio que a gente até brinca, uma prefeitura, né? Assim, do tamanho do que tem que fazer dos esportes amadores, 52 milhões para o clube inteiro, depois de um ano que teve 183 e Não com é a suficiente, não é quantidade e suficiente. tamanho do elenco que vai ter com o jogador voltando e contratos muito pesados. A gente tem sim algumas informações, principalmente no que diz respeito às folhas de futebol e administrativa, que estão muito altas, muito além, estouram em muito esse orçamento, essa Yuri previsão falou de em 8 receita. milhões, é isso mesmo? Era A 6,5 gente- futebol a e gente- 8 total, né? A gente ouviu coisas diferentes, a gente ouviu alguma coisa mais perto de 9 total, Tá. entre futebol e administrativo. E aí eu vou pegar agora, talvez para pegar o gancho da pergunta, Fred, que a gente tinha falado desse paralelo com 2019. A diferença em 2019, quando meu pai assumiu, a gente tinha acho que 5 ou 7 jogadores apenas contratados. Então a gente tinha 0 folha, 0 dívida, vamos atrás de mercado, contratar jogadores que topam o risco. Tinha dentro da dívida pra realidade trás, né? financeira, tinha dívida para 6 meses de folha. Isso. Energia, Manolo agora lembrou muito bem a gente no lançamento da chapa. Esse corte de energia não aconteceu em 2019, porque meu pai pagou do bolso dele a conta de energia do esporte no primeiro dia. Na verdade, não foi nem no primeiro dia, foi no primeiro dia após a eleição. Eu estava Sim. com ele, na época tinha um CEO de Arnaldo, eu estava com ele no primeiro dia após a eleição, fazendo o planejamento do grupo de transição, tentando segurar alguns jogadores importantes que a gente perdeu naquela época. Jair tinha feito um baita campeonato e acabou indo Que para o nem era Atlético bigode Mineiro. ainda. Nem era bigode. Então, é preocupante. E a grande diferença é essa. Diferente de pegar um elenco, uma folha limpa para você montar um orçamento de acordo com a realidade do clube, a gente recebe praticamente 35, 38 jogadores com contrato de pelo menos 12 meses. Então a gente vai ter muito pouca margem de negociação de como Pouquíssima. diminuir essa folha. Então, assim, se a Vocês gente- já estão vendo, tipo, que tipo de networking vocês vão ter com o mercado do futebol para eventualmente conseguir distribuir parte desse elenco para aliviar a folha e viabilizar o clube? total. Aí a gente entra de novo na questão do momento, né, Cássio? O momento do esporte é um momento muito frágil para captar recurso, para vender Zé Lucas, para discutir SAF, para
Que time de Série A vai querer pegar o nível de jogadores que a gente tem, com o nível de salário, com o nível de contrato, para disputar uma Série A de novo? Talvez um ou outro consiga por conta própria, talvez aceite fazer uma rescisão unilateral para poder sair, jogar perto de casa, não querer jogar uma Série B. É muita variável, gente. Então, assim, eu tenho um perfil que é muito pé no chão. Eu não sou político, eu não sei fazer política, eu não gosto de fazer promessa. Eu trabalho com informação, com dados. Então, eu acho muito cedo falar ou prometer qualquer tipo de coisa. A gente vai descobrir isso Você tem assim. acesso ainda, né? E outra, Mas você já teve tipo, aquele valor que eu dei, que eu informei aqui. Você tem esse valor? É um outro valor? Assim, eu tenho esse valor, mas eu já tenho fontes de que talvez foi antecipado ou foi comprometido já mais dessa receita, desse orçamento de desse 26. orçamento de 26. A Em Ru- acordo de é, quebras de contrato, por aí porque vai. o da Imply se tornou público, Isso. né, que já gerou aí O que não é público é o que vem Passivo, né? no contrato agora da Isso. Ticketmaster, né? É. Então, isso que é uma dúvida, né? É. A gente até chegou a falar no ar que se fala que já teve antecipação de receita de jogo, né? Que é comum que essas empresas ofereçam isso elas para poder passaram a pegar um ser contrato, muito mais de uma financiadoras, quebra, né? Isso. Da capa, parece que também já entrou e já foi, né? Mas, além de colher essas informações, como é que você vai. Qual vai ser a relação de vocês com o que vocês vão herdar, tá? A gente usa a expressão esqueleto no armário. Perfeito. Os esqueletos do armário vocês vão tratar internamente, até por um cuidado, talvez, com a questão do clube, vai se expor, porque ficaram muitas dúvidas. Porque Cássio até falou, Yuri se apresentava muito como um gestor, durante algum tempo se dividiu essa questão. Yuri, bom gestor, E uma administrativo, blindagem, mas né? Era duas personas. era duas E personas. foi como no reeleito com futebol. isso, né? Isso. E mas olha como mas foi reeleito envelheceu também, cedo, né? foi reeleito muito também numa lacuna de De oposição. oposição, de momento. Essa trégua toda que a gente falou. Teve processo jurídico, até Luciano sim, entrou. sim. Eu acho, não sei, eu acho que teve uma oposição, não teve uma liderança da oposição, um É. nome da oposição, Não brotou o nome. mas eu também, sinceramente, eu não acho que ele perderia. Eu não acho que ele perderia. Tudo muito em cima. Eu acho que foi É. uma questão ali, oportunidade para ele politicamente. Mas enfim, desconstruir, sobretudo nesses 3 últimos meses, assim, foi 2, 3 últimos meses, virou realmente uma avalanche de notícias negativas, destruindo esse pilar de bom gestor financeiro. Há muita dúvida sobre isso. Muito que, na verdade, a torcida quer a continuidade das investigações, de entender o que aconteceu. Não quer que essa eleição seja tipo, ó, Yuri saiu, ponto final, vai viver sua vida. Sim. Como é que você lida com o que você vai encontrar? Essa condição financeira vai ser exposta, vai ser compartilhada? Acho que assim, a prerrogativa básica é: eu não sou só candidato a presidente. Antes de tudo, eu sou torcedor. Antes de tudo, eu tô tão indignado. Pode falar palavrão aqui? Melhor não, Acho né? que Tá de fala, tarde, né? mas Tô puto igual o torcedor, qualquer torcedor do esporte. Ninguém tá feliz com essa situação. Então, junta isso com algumas coisas de meu perfil, assim, eu sou muito transparente, eu sou conhecido por ser sincericida, eu falo as coisas na cara, eu não sei mentir, eu não sou bom de mentir, eu não sou bom de esconder as coisas. E entra também, de novo, com uma premissa básica minha de gestão. Então, achei que você usou a palavra correta, Fred, que é o que eu uso, é investigação. Yuri falou, vou fazer uma auditoria. Gente, auditoria depende, pega ali um balanço, olha um lado, faz a conta bater e tá tudo certo. Uma auditoria, para mim, não é suficiente, a gente precisa fazer uma investigação. Uma auditoria vai dar uma fotografia do que aconteceu no financeiro. Entradas e saídas, patrimônio líquido e tudo bem, vai se montar lá um DRE. Eu acho que a gente tem que ir além, tem que se investigar como que foram as decisões, como que foram esses contratos, houve algum tipo de viés, houve algum tipo de conflito de interesse, as decisões foram tomadas no melhor intuito para o bem do clube e divulgar isso. Vocês têm Essa Desculpa, mas vocês têm preocupações concretas em relação a isso? Não tô fazendo nenhum tipo de insinuação. Para mim é o princípio básico de eu poder chegar e para gerir o clube e planejar é o que eu herdei. E não descobrir em março que tinha um contrato, que teve uma negociação, que teve um negócio. Então, eu preciso disso na chegada. Não só isso, mas para também discutir perfil dos executivos, das pessoas que trabalham no clube, quem se envolveu, quem estava diretamente, quem viu, mas não falou. E em empresa, é uma mentalidade minha que, assim, se você sabe de algo e não denuncia, você faz parte daquele problema. Isso é uma mentalidade executiva de qualquer empresa séria. Se você vê, você tem a obrigação de reportar. Isso é algo que, por exemplo, eu pretendo implantar. Mas
Eu não sei se é o melhor exemplo, eu acho que é um tempo diferente. Eu sou outra pessoa, tenho um estilo de comunicação, mas meu pai, em 2019, tentou fazer isso e foi uma vítima do Tribunal Digital. De tudo que ele tentou falar do problema financeiro do esporte era: para de chorar e trabalha, contrata jogador, tá tudo por aí vai. Ele foi muito criticado por esse tom extremamente. Foi 19 que ele recebeu essas críticas? Eu 19, eu tentou acho fazer auditoria lá e eu acho que falar. hoje seria diferente. É porque eu acho que o Sport apanhou tanto que eu acho A torcida que tava. eu E tô agora, é, né? pô, Também. ali tava a soberba tava batendo no teto. Hoje eu acho que, tipo, se alguém fizesse isso, ninguém daria dizer: "Ó, vai trabalhar". Eu acho que a relação o torcedor encolheu um pouquinho nesse discurso, mas é só uma impressão. Sobre essa questão da transparência, e aí eu falo do tempo que eu acompanho, se tiver, eu peço desculpas a alguém, mas realmente nenhum presidente nunca teve uma gestão duradoura na transparência. Sim, Nem Arnaldo, nem Milton, nem Luciano, nem Yuri, todos eles tiveram momentos de apresentação, todos, aí, então, todos também tiveram assim, ó, essa venda foi dessa forma. O próprio Yuri fez isso sim. quando teve a venda de Gustavo e Mikael, mas porque no bom a venda, quando comprou, não teve nenhuma vez, a gente está comprando por isso. O fair play da CBF vai ser implantado de forma gradual a partir de 2026. Então, isso que nesse tempo todo poderia ter sido a bandeira, agora mais do que isso, passa a ser uma regra. Onde o próprio Yuri Romão, se ele não sai, ele teria que mudar tudo que ele tem sido para 2026. Ele não poderia ser do mesmo Perfeito. jeito. Como é, assim, ainda que o fair play vai ser de forma gradual, eu não estou falando aqui de Sim, cabeça sim, sim. as Acho obrigações que que vai ter até, em mas 2020. até Isso. 2029, 45% da receita, mais ou menos. E com todo o detalhamento, apresentação, inclusive para a Sim. própria CBF. A CBF vai ter acesso aos números que o É. clube tem. Ou seja, quando você pegou a sua equipe, que é a equipe de 2019, Paulo, essa equipe para 2026 ela vai ter que ter um trabalho diferente que foi em 2020. As regras do jogo Perfeito. estão mudando. Então, assim, Perfeito. tem esse entendimento, como se você. Aí você tem toda a sua parte de gestão de recrutamento na hora que você fez todo esse trabalho. Se tem. Quanto você já está a par disso para. Será um ano de gestão apenas, mas é um ano de, em tese, você não pode não fazer do jeito que o Sim, esporte já vinha sendo, né? sim. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre esse tema de transparência. Eu acho que talvez o grande defeito do meu pai, ele não era uma pessoa boa de comunicação. E eu acho que, principalmente ali em 2019, quando ele assume o clube, tinha tanta coisa debaixo do tapete. O clube devia a tanta gente que ele simplesmente não podia chegar e dizer: recebi 2 milhões de euros de fulano, ao mesmo tempo a conta bloqueada do clube. Como que você fazia esse malabarismo financeiro? Então não se podia. Eu acho, inclusive, que assim, algumas cobranças de transparência na gestão dele em 19 foram extremamente válidas, de engajar o torcedor, de tentar explicar um pouco mais. Acho que houve uma tentativa no começo, principalmente dizendo a herança maldita. E eu lembro. Geralmente é isso. Geralmente é isso, Quando tem a mas eu lembro mudança. que quando ele tentou, aí o que é que a turma queria? Transparência? O contrato da empresa de gestão. Gente, contrato de, por exemplo, eu posso falar do contrato da Umbro que eu negociei, o contrato da Under Armour que eu ajudei no distrato, tem cláusulas de confidencialidade. Assim, eu não acho que é benéfico para o esporte dizer quanto foi negociado, qual o salário de um determinado jogador, se veio com cláusula de risco, Mas aí eu até sabe? esclareço um pouco. Eu vou falar então do demonstrativo contábil, assim, porque Perfeito, que perfeito. por vezes, essa é uma obrigação, Sim, todo clube tem que colocar, e por vezes, é, o próprio só no último, já está desde 2020, só no último é que teve uma um abertura pouco melhor, né? mas assim, nos últimos anos era assim, a receita do esporte é futebol profissional. Lá dentro, nesse futebol profissional, tem direito de transmissão, São tem jogador, jogador, bilheteria, assim, tem não é tudo, destrinchado. né? Você, qualquer pessoa, você enxerga outros clubes que estão no momento de alta que destrincham tudo. Tipo, veja, o Flamengo tá aqui, você entra no Flamengo, o Flamengo tem balancete. Assim, Sim, você consegue sim, ver sim. como foi o mês É. de outubro do Flamengo. Então, assim, se os caras estão dando certo, assim, tem um motivo para estar dando certo e sempre passa aquela impressão que por que não é dessa forma também, né? Não é um grande esforço Sim. ser desse Sim. jeito, ou seria? Eu acho que não, mas talvez eu não vou prometer, porque eu não sei de novo a situação real financeira do clube. Eu não posso dizer que em 26 a gente vai ter balancete ou demonstrativo do resultado mais transparente. A gente meio a uma RJ onde talvez não dá para ser. Desculpa, assim, eu tô sendo transparente, Claro. porque, cara, não dá para ser inocente. Eu não posso. Essa tem que pagar, viu? Eu vou ter que tomar uma decisão. Vai ter que pagar, mas eu digo,
Em que momento a gente decide que ser transparente prejudica o Contraria o clube? interesse do clube, Sim, né? sim. Não é o melhor para o interesse do clube. Eu acho que esse é o dilema que eu estou tentando trazer sobre transparência. Eu Mas- entendi, eu entendi. Deixa eu. Não, conclua. Não. Conclua. Era isso, Fred. O que eu ia dizer é. A gente também precisa entender, e eu tenho falado muito isso, que eu acho que, de novo, seja eu eleito, seja qualquer outra pessoa, eu acho que o torcedor precisa dar um voto de confiança. O torcedor precisa alinhar as expectativas e entender que o ano que vem é um ano, como talvez nunca aconteceu. Eu tô fazendo esse paralelo com 19, mas é diferente. O mercado de futebol é diferente. Tá muito mais, é muito diferente. mais pesado. Os contratos são Muito diferentes, a mais exigência é diferente. É. Tá mais profissionalizado. Tem E a porrada coisas boas e inflacionado. negativas. E a porrada, inflacionado. foi maior também. E em termos de escala, foi-se lá pra cima, caiu lá pra baixo. Naquela época era aqui, né? Caiu e outro- daqui não, pra é. cá. Caiu, veja, foi um colapso, mas caiu na última rodada ali no Exato, jogo. Agora, exato. Faltou um gol, poderia ter um gol Pois e outro é. jogo teria escapado. Não tinha o clube tão encolhido a moralmente torcida, como tá veja, a agora. torcida, como foi feito, a torcida do Sport diminuiu. Sport, Da última pesquisa de 21 para 25, a torcida do Sport caiu na que a gente até já abordou aqui, caiu 19,3, perdendo para 18,0. Assim, não é tão dissociado disso, né? Assim, Pois é. Pois é. A gente vai fazer, obviamente, mais comparações, vai entrar mais no futebol, mas quando o Cássio começou uma pergunta sobre 2019, teve algo que o Cássio sempre falou, foi muito caro, tal, mas eu sempre defendi que não é um problema, mas com o fair play financeiro vai começar a ser mais cobrado. 2019, subir não, eu sempre digo que subir não tem preço, tá? É. Porque o que entra de dinheiro no outro ano não tem Tranquilo. preço. Não é Ainda naquele ano, eu lembro bem, o Sport saiu de 8 milhões de Série B, que foi acho que o primeiro ano que a Série B era 8 milhões para Sim, todo pra mundo. todo mundo. A cota do Paulista na época acho que era 16. não, O Campeonato Paulista, os times... É. o Sport caiu, quando o Sport caiu, ele caiu no primeiro ano que não teve a cláusula paraquedas. Isso. Se ele tivesse Exato, caído de 17 para 18, ele teria recebido uns 20, 30. O Sport Exato. tem uns acertos, assim, entre Mas- Aí, Sul-Americana e tal. E aquele ano, o acesso custou um déficit de 20 milhões. Tá? Pra mim, ok. Cássio sempre chorou esse déficit. Não sei o quê. Mas lembrando que ali o Sport também teve que pagar o adiantamento que Sim. vinha desde 15 de Exato. 16 Teve milhões. muitos descontos, teve muita teve um dívida déficit paga. de 20 milhões. Cássio já trouxe aqui uma projeção muito pequena de se não vender Zé Lucas, né? Muito, muito baixa de orçamento. Eu acho até excessivamente baixa. Eu acho que tem. Mas se for para ser conservador é melhor, viu? Do É. que... Isso, perfeito. Claro, Até porque na exatamente. situação que tá, né? Só falta... Se tiver que projetar, projeta um valor pé no chão, E aí porque até- pode ser zero, né? E até sendo justo, dentro das muitas coisas erradas, equivocadas dessa gestão, sempre fez orçamentos conservadores. Nunca fez orçamentos jogando muito pra cima, não. E eu acho que esse orçamento aí ele é um pouco conservador. Mas enfim, é o que se tem na mesa. E comprometimento, todo mundo sabe. Comprometimento de dívidas que já vão passando, comprometimento de salário de jogadores, antecipações de receitas. Se for preciso para ser mais competitivo, vai pro déficit ou você não... Difícil dizer, Fred, porque eu acho que assim, mesmo para ir para o déficit, isso significaria que a gente tem lugares de onde a gente precisaria, a gente tá falando gerar déficit no esporte, antecipar receita. Sim. Isso já está sendo feito. É isso que a gente precisa dizer, entendeu? Assim, eu não sei te dizer, é aquilo que eu falei. Para mim, o sucesso do campo vem também com o sucesso do administrativo financeiro. Por outro lado, assim, eu não tenho uma resposta clara para te dar, porque eu acho que isso aqui é o grande dilema que a gente vai viver no ano que vem. Ao mesmo tempo, se o Sport não subir, com ou sem déficit, eu acho que a situação é inviável. O Sport tem que subir. Idealmente, com zero déficit. Eu acho que pela situação atual do Sport, nem que eu queira, a gente vai conseguir gerar qualquer tipo de déficit. Por isso que eu tinha perguntado naquele momento em relação à folha, que a gente, pegando o dado que o Yuri tinha dito, de 6 milhões e meio, e pegando a última folha do Sport na Série B, naturalmente a de 24, foi acho que 4 milhões e 300 mil reais, também dito por ele. Já alta, né? Não, mas... Já alta para um time de Série B. E não mudou esse ano, tá? Assim, tirando a Chapecoense, que é meio... que teve uma folha de 1,5, foi surpreendente. Todo mundo que subiu é de 3,5 para cima. Do Atlético Paranaense 6, Remo 3,5, acho que Coritiba... Não, acho que é Remo 4, Coritiba 3,5, mais ou menos nessa faixa. O Náutico, que tá subindo agora, o Náutico já divulgou que vai ser 2,5, ou seja, 1 milhão a mais do que a Chapecoense botou para subir. Então, assim, se já tem... Por isso eu tô tentando extrair para ver se tem alguma estimativa, mesmo com todo esse esqueleto ali, que a gestão que chegar vai ter que abrir esse caixão, ver o tamanho do esqueleto ou o armário, né? Se tem a noção de quanto o futebol vai consumir em 26. Assim, a gente tem um número, eu tava evitando falar porque eu não sei que o papel se é aqui é fato. tentar. Não, é que eu não sei se é fato. São informações Claro. que a gente recebe que não são oficiais do clube
até estar compartilhando com vocês, não sei se em primeira mão ou não, mas hoje começou um movimento de articulação entre todos os candidatos e Sim. todas as chapas para se antecipar Essa ao ideia foi do movimento menino aqui, ó. da- Quer nascer aqui. Perfeito. Parabéns aí para vocês, deu certo. Fui contactado, já me disponibilizei, porque a gente realmente precisa fazer isso e tal. Então, talvez amanhã ou depois da manhã eu teria essa resposta. Mas o que a gente tem de informação é que a folha de futebol hoje é 7 milhões e meio e a folha da administrativa é mais 1 milhão e meio, mais 1 milhão e meio, chegando em mais ou menos perto de 9 milhões. Então, assim, o rombo é muito grande. Então, mesmo para a gente sair dessa folha de 7 milhões e meio para uma folha competitiva de Série B para garantir um acesso de 4 milhões e meio, limpa 2 milhões de reais dessa folha Não, Vai e ter pronto, muita de negociação. jogadores com contrato Pronto, ativo, gente. Você Exatamente, chegou. essa é a Vamos, questão. vamos tirar o elefante da sala que eu tava doido Outro, pra né? entrar. Outro. Outros. Eu tava dando volta. Não, mas não é só isso. A gente Ah, também tava dando volta, é. porque tinham algumas Sim. questões que eram fundamentais tocar, mas eu, enquanto torcedor, enquanto alguém que acompanha muito o esporte de perto, eu tenho vivido nesses dias pensando para a próxima temporada, e você que é candidato a presidente tem que viver isso 100 vezes mais do que eu. Claro. Essa equação que não fecha, essa conta que não fecha de você tem um elenco de 7 milhões e meio, 7 milhões, seja como for, precisa reduzir, tem que reduzir por várias questões, inclusive esportivas, Perfeito. momento conturbado, essa era César, assim, Explodiu. implodiu os jogadores que estavam, porque você tinha jogadores que estavam rendendo bem Tinham. e desgastaram. Acabou a autoestima, queimou com a torcida. A gente pode dar vários exemplos. Ramon estava jogando bem, ainda com o Daniel, Luan Cândido, Mateuzinho. Os jogadores estavam jogando bem, afundaram, passaram a jogar muito mal. Mas enfim, tem que fazer. Você já expôs o problema, são contratos longos. O esporte não tem o poder aí no meio. Dificilmente vão chegar clubes para romper contrato, para contratar, Para bancar o ou até o salário. salário inteiro. Exato, É exato. um grave problema. E multiplica-se a isso essas últimas 3, 4 semanas, esse descontrole que se deu da torcida. Eu até dizia o oposto. Eu dizia, porque a gente estava indo para os jogos, o Sport venceu o Corinthians, 1-0. Já estava rebaixado. Empatou com o Fluminense 2-2, já estava rebaixado. Mas a torcida aplaude, grita o nome dos Exato, caras. A torcida exato. não odiava o elenco. Sim. Podia odiar peças no elenco. Hoje a sensação que eu tenho é que se a gente abrisse uma enquete, tira todo mundo, ou mantém 5, a turma dizer, tira todo mundo. E não existe tira todo mundo. Não Tá. existe tira 5, né? Também não existe. Não existe tira 5. Tira 5 É, já seria é. uma mágica. Como é que, assim, porque no final. E aí, desculpa a pergunta muito longa, mas é que é quase que Não, imagina. uma questão de raciocínio. Aí, por outro lado, eu penso: o presidente vai ser eleito dia 15 de dezembro. Por mais que se crie esse grupo agora, vai ser para questões que eu até falei quando a ideia foi dada assim. Tem questões que possam ser unânimes. Tipo, Perfeito. se Sérgio Oliveira disser, ó, não quero mais ficar ano que vem, todo mundo concorda. Pronto. Então, pera, Por favor. Aproveitando a audiência. os 3 concordam. Então, meu amigo, vamos lá. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Pago o que falta. Pronto. Então, assim, existem questões que podem ser unânimes. Aí, às vezes, eu penso, se tudo vai ser tão tardio, ao mesmo tempo que existe todo o interesse de tirar todo mundo, talvez sustentar seja a melhor chance do esporte ganhar um Subir. Pernambucano, por exemplo, que você falou, Perfeito. que é muito importante. Perfeito. Tem uma dualidade aí muito difícil, né, de lidar nesse momento, né? Total. Eu vou responder essa pergunta, talvez até adicionando um novo comentário. Eu vi um trecho, eu não sei se foi recente ou foi da época da saída de Daniel, que isso acho que pouca gente prestou atenção. Daniel basicamente disse que ele pediu para sair porque ele não achava ou não queria ser a pessoa que iria comandar o Sport em 2026. E ele achava inteligente, sabendo que o Sport estava rebaixado, que a diretoria trouxesse um treinador para começar agora esse trabalho para 2026. A diretoria fez, a liderança fez tudo menos contratar o treinador. Vendeu o jogador, quebrou o contrato, fez eleição, renúncia pré-datada. Minimamente, se a gente já tivesse um treinador sem peso de resultado de campo, começando a construir o time, construir o elenco, traz um executivo de futebol com um perfil de renovação, começar a trabalhar com esses jogadores que têm potencial e podem dar muito certo no Pernambucano e eventualmente numa Série B, mas não aconteceu. A gente poderia estar fazendo isso o quê? Um mês atrás? Totalmente. Faz 30 dias Daniel que o estava César fazendo tá. isso bem feito. Estava fazendo. E pelo que Veja, eu entendi na Daniel- entrevista dele, achei inclusive extremo louvor de um Foi a melhor carinho com o entrevista, foi a clube. melhor entrevista do esporte esse ano, foi aquela de Daniel, que fritou ele. Isso. Porque, na verdade, essa entrevista de Daniel ela se deu em 2 momentos. O primeiro, ele se coloca como quem diz, ó, se eu for ficar, se Tem que sinalizarem, começar agora. eu vou ter que começar a tomar o que ele chama decisões duras.
Significava, esquece o resultado, vamos dar rodagem para os jogadores que a gente vai contar com no ano que vem. E César faz o oposto. Entendeu? É inacreditável como ele faz o oposto. É inacreditável. Mas, enfim. Aí depois dessa entrevista, as informações chegaram, foi que Daniel foi fritado internamente de vez, já não era o treinador dos caras, Sim. tá? E aí ele saiu. A segunda entrevista dele é quando ele diz, vai nesse sentido, tá? E aí, por exemplo, até reforçando e andando mais uma casinha na pergunta. Eu percebo e é natural. A torcida, como eu falei, já muito para além do limite com os personagens que estão sendo envolvidos nas derrotas. Sim. Não só no Yuri, Henrico, Thiago Gasparino, os jogadores passaram a ser fritados. Gabriel, que era todo O mundo goleiro, tratando como, exato. porra, esse cara aqui ia começar com ele. Aí, o que Começou é a que mudou? chamar uns golzinhos. Thiago Couto, que era desvalorizado, foi eleito o O melhor goleiro jogador do mês no Brasileiro. O Vitória agora quer. Ou seja, tem um caminho para Gabriel ficar, que foi um goleiraço, pegou muito bem, foi mal em 3 jogos. Mas a torcida, 2 jogos ele foi mal. Aí eu vi um corte seu no Cast FC hoje, a entrevista foi ontem, né? Ontem, Então o corte foi ontem. hoje, já. Você falando de César. Você falou num tom respeitoso, né? Num tom, porra, César tá. Se colocou um pouco na condição dele. Era uma crítica, mas foi uma crítica muito educada, digamos assim. Sim, Eu não sei se você viu os comentários. eu vi. Os comentários já descendo o cacete em você, Eu dizendo, vi, eu "Olha vi. só, perdeu meu voto. Eu vi. Porque a torcida quer o sangue de César, É. quer a cabeça de César. Eu acho que isso você vai ter que enfrentar essa torcida um pouco querendo. Seja você, seja Matheus, seja Branquinho. Assumiu. César demitido. Já foi demitido? Pois é. Não. Lucas Lima, esse cara aqui, aquele ali. Uma caça. E não é isso, né? Assim, eu respeito demais, eu acho que essa é a prerrogativa do torcedor. O torcedor tem direito de cobrar, tem direito de exigir, tem direito de falar. Eu acho que é o oposto pro dirigente. O dirigente tem que ser frio, tem que ser calculista. E, acima de tudo, eu tenho uma ética profissional do meu trabalho, e até falei isso mais cedo, porque tá todo mundo perguntando, aí depois que ainda viralizou esse corte de César, e o Ambrogini, e não sei quem lá. Falei, gente, seguinte, anotem aí, eu não vou falar nada sobre nenhum funcionário ativo do clube. Muito menos que vai Porque- demiti-lo, né? Muito menos que eu vou demitir. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm um emprego. Eu acho que a última coisa. E gostaria que os outros candidatos também não caíssem nessa pilha e falassem isso. Eu não gostaria de saber que tem um candidato com chance de ser eleito no meu clube e no dia que esse cara entrar eu tô demitido. Seja jogador, seja auxiliar técnico, seja o pessoal do marketing, seja o Que pessoal uma coisa do sou eu RH. falar. Desculpa. Uma sabe? coisa sou eu falar, Cássio falar, a gente tá na nossa aqui de perfeito. fora. Se eu não aguentar tomar essa cobrança, essa porrada, Sim. essa fritada por ter tratado o César, que é um campeão, que tá nessa função há muito tempo, foi jogador do meu pai, títulos históricos com o esporte. Se eu não conseguir respeitar o legado de César, desculpa, gente, eu não vou respeitar o de ninguém. Não tô dizendo que ele vai ficar. Mas se ele tiver que sair, eu tô. De Sim, novo. claro. E no nosso grupo a gente já tem um posicionamento, uma estratégia. Isso vai ser feito com o máximo de respeito, com o máximo de profissionalismo, fechado a 4 portas. Entendeu? Dentro do clube, com respeito que não só César, como qualquer outro jogador, executivo, profissional, abnegado lá dentro, vai Agora, receber serão- da minha gestão. Serão pouquíssimos dias, né, para isso. Isso eu repito, eu tô sendo um pouco repetitivo, mas porque pra mim é o que é de angustiante. Eu até falo assim, vê É só, porque é novo, né, Fred? o cara ganhou a eleição. Beleza, ganhou a eleição dia 15, faz uma comemoração assim básica, dia 16 o cara vai. Meu irmão. Por onde começa, né? Assim, não tem dinheiro, tem dívida. Eu ganhei agora. Ganhei. Parabéns. Eu ganhei agora, meu amigo. Os últimos, se for. Tudo, pelo menos assim, eu não sou um especialista em eleição do esporte, mas eu antevejo uma eleição que a urna é que vai dizer. Não tem muita certeza. Pode abrir. Vai estar quente. Não tem problema. Eu vejo um pouco isso, sabe? Uma eleição que vai ser equilibrada, né? Eu acho que sim. se só as urnas vão dizer, eu não vejo hoje um desenho. Você até perguntou, estava numa outra reunião, ele falou, quem ganha? Eu disse, mas veja só, é completamente impossível dizer. Previsível. Eu acho que se ficar um voto a voto na reta final, o cara vai dizer, não. Esse último voto. Não. Teve no Náutico, foi 10 votos, não foi? Foi mais. O cara falou, não. Porque veja só, o dia seguinte do Meu pai foi 48 em 21, A não foi? última foi bem 43 concorrida. votos, veja bem só, concorrida. Foi a mais do esporte. o dia seguinte de quem ganhar. Foi a primeira onde o vencedor não teve 50% dos votos, porque foram três candidaturas. Exato. O dia seguinte de quem ganhar é o pior deles.
E aí eu afirmo, tem como, você falou que aceitou montar esse comitê, tem como realmente já começar a esse comitê trabalhar para dizer assim, ó, o Sérgio Oliveira uma cláusula no contrato dele que ele escolhe se quer ou não, tá? E é um jogador de 700 mil, é o que se fala. Tem como alguém já conversar com esse cara, dizer assim, ó, Sérgio, qual é a sua ideia? Porque assim, se um jogador, você precisa tirar 2, 3, 4 milhões de uma folha. Sim. Tem um que é 700. Se já conseguir conversar com um jogador como esse, tem como. Açores, né? Ainda, até sobre, só complementando, se você já tem informação, primeiro, você já está tendo qualquer princípio de transição, Yuri Romão chegou a falar em determinado momento que que os contratos dos jogadores do esporte que eles tinham cláusulas de redução em caso da segunda divisão. Então, aquele valor que você falou de 7 milhões e meio, em tese, mesmo que o esporte não negociasse ninguém, ele já deveria ser menor. reduzido. Se tem essa, se você Eu tem não essa tinha essa informação. informação. Se tivesse informação, acho que fantástico. Alguns têm, É. a gente não sabe quantos, né? Não, Parece que E, de Lucas novo, Lima eu você tem lembro que problema, tem. você tem um problema de direito de imagem com salário, então é reduzido, mas talvez não seja, tem que É. entender na proporcionalidade. Não, primeiro, a Mas minha claro pergunta que nesse primeiro era para momento saber 10% já seria um alívio, né? até porque a Qualquer. minha pergunta não era, Sim. Fred, era até para saber se era verdade, o quanto disso aí tá assim. Assim, o que eu posso dizer para vocês é, a gente tá fazendo contatos, a gente tem contatos e tem nomes de treinadores, a gente tem contatos e nomes de executivos de futebol. Isso não quer dizer que essas pessoas vão ser contratadas, porque, de novo, Sim. a gente precisa chegar lá e isso dá para descobrir no D0, no dia 1. A gente tem informações de jogadores que estão sinalizando interesse de ficar, Já de tem essa sair. conversa? Não uma conversa direta. Certo. A gente tem feito Informações. esses contatos, essas informações estão sendo, imagino que distribuídas entre todos os candidatos, porque vai ser isso. Ganhou a eleição no dia 15, dia 16, 8 horas da manhã, tem que estar lá dentro com isso. Com Chama essa muita pessoa, decisão, chama aquela, pô. chama aqui, chama ali, cadê o dinheiro, cadê o caixa, Porque, por exemplo, 13º, uma série de encargos, uma série de fechamentos. tá surgindo um rumor que a Chapecoense quer Barleta. Quem negocia hoje? É Yuri? É Henrico? Precisa chegar a Quem vocês? define se Barleta, de fato, das alternativas que o Sport tem no elenco, é uma prioridade para sair e não para ficar, por exemplo? Então, Pois é. esse grupo de transição já teria esse Eu poder? imagino que sim. Eu espero que esse grupo funcione exatamente para esse tipo de situação, pela prerrogativa lá que você falou. Os três concordam? Concordam, vamos embora. É. Tem um problema de uma governança, e se um não concordar? Não, aí não tem como. Não é? Eu Então, acho que a tipo, lógica é justamente mas essa. entende? Só na unanimidade. Qualquer pauta que Exato. for, Aí, meu amigo, qualquer É. pauta que for unanimidade avança. É meio que. É a ONU, isso é a é. ONU. Qualquer COP é assim também. E aí Só eu acho que é avança na exatamente unanimidade. isso também, sabe, gente? Assim, eu entendo e eu acho que a vontade, o objetivo desse comitê é perfeito, mas eu não acho que vai ter. Estamos falando de Não é futebol, fácil pessoal, não vai não, ter unanimidade. Não Talvez vai tenha ter. uns casos extremos ali, Só mas nos tenham extremos. casos. Não vamos fazer isso aqui, mas Barleta, se a gente rodar nessa mesa, os 4 Sim. vão ter a mesma opinião? Eu Talvez acho não, Barleta é difícil. Talvez não. Então, como é que a gente vai fazer isso com 3 candidatos e um cara que tá sentado na cadeira que tem a caneta? Então, assim, não acho que é tão simples quanto a teoria. Mas acho que deveria estar acontecendo e espero que isso acelere rápido, porque a gente não pode esperar a semana Alguém que lá de vem. dentro já conversou com vocês abertamente, com alguém do grupo? Ainda não. De dentro não, né? Não, Um Henrique, não, né? ninguém. Conhe- Até uma questão, de novo, governança, né? Isso Sim. pra mim é uma coisa muito séria. A gente não tem autor. Eu ainda estranho, tava conversando hoje no almoço com o meu time. Eu falei, pessoal, eu ainda acho estranho. Eu, como candidato, a gente tá acionando aqui treinador executivo de futebol, eu não tenho autoridade, candidato, não credencia ninguém a ligar para um atleta, para um treinador. Pela minha estrutura, e o meu trabalho é parecido, né? Quando a gente Aham. fala de contratação, a confidencialidade, o sigilo, a prerrogativa do direito de conseguir fazer aquilo e a transparência em relação à pessoa, eu já acho isso relativamente esquisito, mas estamos fazendo. Pela necessidade também do momento. Você conhece o irmão? Conhecia ele? Não conheço. Nunca estive com ele Nenhuma pessoalmente. zero relação. Zero relação. Dentro desse, voltando para o futebol, a gente tem debatido muito, repercutiu a entrevista do dirigente do Avaí, né, que o Avaí quer reduzir de 3 milhões para 670 mil A gente a ouviu folha, isso. né? No clube como o Sport, jamais se vai para uma linha dessa, né? Jamais. A linha é não. para subir. A linha é para subir e eu acho que assim, De 4 não baixa? Não baixa não, né? eu acho difícil. A gente já teve essa conversa. Eu acho que nem se tentasse, pelo conseguiria. momento atual do futebol, acho muito difícil. Acho que, de novo, a gente ainda tem algumas definições, assim, algo que eu aprendi muito com meu pai. Campeonato Paulista é talvez o lugar mais importante
para um clube feito Sport estar de olho. Uma série de clubes de empresário, de jogadores que sobem ali pro A1 do Paulista, que fazem campeonatos muito bons. É uma baita oportunidade de Agora, você já ter determinados contratos ali para início de Série B, começo de campeonato. porque agora tem um problema. A mudança do calendário. Do calendário, Primeiro, se o né? Sport tivesse na primeira É. divisão, seria Não, nem seria problema, porque na verdade Exato. seria Ótimo, né? não, no sentido seria, poderia ser bom, mas seria algo que você nem ia dizer, ó, tem que ser e ponto final. Total. Pra quem tá subindo, é é loucura jogar em Curitiba, 28 de 28 de janeiro. janeiro, mas 28 de março é muito cedo também, assim. É. O estadual já vai ter acabado. O Campeonato o Pernambucano Campeonato Paulista. ele acaba de aliás, o Paulista também, É, mas o o estadual. Paulista. A gente falou É. ontem, a gente fez um programa, a gente tá Eu com não um peguei programa. a data que começa a Copa do Nordeste. Ela não Uma semana antes ela- da Série B. mas ela não choca É. com o Pernambucano. A Isso. partir de agora, o Pernambucano joga sozinho, Sozinho. o Com a máximo Copa do que vai Brasil. ter. 2 rodadas de Não, Copa então, do Brasil. o máximo tendo. Se passar de fase, nunca cai sempre na primeira. É. Então, é uma data Que outra não Copa. vamos botar no orçamento, não, tá? Vamos trabalhar pra Só- passar, só mas não o- vai estar não vai tá, O não histórico vai do tá no clube não orçamento, permite, não, tá? Só cai direto. Aí a Série B começa mais ou menos junto com a Copa É do uma Nordeste. semana antes, acho que começa a Copa do Nordeste. Porque tem um Ela vai hiatozinho. ser sim. espalhada, né? Entre o Pernambucano e a Série B tem um hiato. Fica um hiato de 8 a 28. Eu conversei até com o Evandro, Fred, quando falou da data, e tu tinha dito a data do brasileiro, né? Isso. Que o brasileiro começa antes, mas a gente desconsiderou, ou pelo menos eu entendi errado, que poderia ser a rodada também depois. Ou seja, o Pernambucano talvez pode não acabar em 8 Não, de março. mas eu sempre achei que não acabaria, porque eu vi que tinha. Não, porque ele poderia usar as datas de antes. Não, as eu da- sei, mas é porque ele falou que acabaria. Ah, tá. Quando ele apresentou, Sim, ele falou 8 de 8. Porque o Pernambuco só precisa acabar dia 8, é o grande acordo. Quem tem primeira Quem divisão. tem clube na primeira Tá. divisão. Existe uma margenzinha do Pernambucano. De esticar ali uma De data usar as ou outra, datas- de as acordo datas com a da Copa semana, do Brasil, se... Não, tem um final de semana livre. Então, assim, daria, se a federação quisesse, Em vez de ser quarto domingo, pode ser domingo e domingo. domingo, a final, por exemplo, isso. E tem aí 15 dias, 10 dias para você reorganizar para a Série B, até importante para colher dos outros Claro, estados. claro. Mas como eu ia falando, a gente começou ontem a fazer um acompanhamento de mercado, programa sobre isso. Tem um jogador que eu acho até super valorizado, nem tô indicando nada, mas que é um cara que é valorizado na Série B, Poveda, né? O Náutico tava falando, outros clubes estavam falando. Ele fechou com Primavera de São Paulo. Acabou de subir, se eu não me engano. A gente até Sério. falou. É um pouco de uma mentalidade antiga, porque agora ele tá indo para jogar. O Primavera vai jogar 8 partidas. É isso aí. 8 partidas. Ou seja, ele tá realmente indo pro Primavera para jogar 8 E de partidas lá- Vitrine. e adiar Vitrine. o clube da Série B que ele vai, né? É isso. É isso, É né? isso. É a estratégia, assim. Se a gente começar a falar sobre a minha visão do modelo futebol brasileiro como produto, gente, aí, putz, a gente passa o resto do dia aqui. Mas vamos, tem uns minutinhos aí. É. Tenta aí, Fale um pouco, fale um pouco. Não, assim, eu tenho uma visão, e de novo, essa minha cabeça de olhar pro produto quando a gente olha futebol brasileiro como negócio, e eu acho que tem muita coisa errada. Eu acho louvável essa tentativa de harmonizar e organizar o calendário, mas eu acho que, assim, é um primeiro movimento, ainda vai precisar de muitos ajustes. Eu não acho que tá perfeito, eu acho que tem oportunidade de melhorar. Mas eu acho que, assim, uma preocupação, por exemplo, a gente tava falando do fair play financeiro. Muito bom para os orçamentos de Flamengo, Corinthians. Bom agora, né? Agora também. É, E para um clube que Do Corinthians, no não. auge do... ainda é, no do Corinthians Palmeiras, agora, mas não, quer não dizer, o foi. Flamengo e Palmeiras, né? Mas eu digo, clubes com orçamentos gigantescos, assim, eu acho que a gente tem um problema grande no futebol brasileiro, que ainda é um modelo predatório. Muito dinheiro para poucos, e quando você sai ali do primeiro quarto para o quinto, do quinto para o oitavo, do oitavo, as proporções financeiras de distribuição de dinheiro, elas ficam inviáveis. É muito difícil, e a gente está vendo isso, até me surpreende a gente ainda chegar agora em rodadas finais do Brasileiro e ver um clube como o Inter e o Santos ainda sofrendo com rebaixamento. É realmente uma coisa, sei lá, não tão conectada com a realidade. Mas, enfim, eu acredito, e eu ouvi isso de um amigo lá em São Paulo que trabalha com análise, o Fernando da Pluri, um cara que eu conversei bastante lá numa época, eu acho que ele também tem análises de Certo. mercado. Ele chegou a estar envolvido com a prospecção do investimento do Náutico. Do Náutico, exatamente. Mas ele, em 2019, a gente conversou bastante, a gente teve algumas conversas de um potencial investidor para investir na base do esporte, era para investir somente na categoria de base, seria um negócio bem legal, a gente acabou não evoluindo, mas enfim. Ele me abriu muitos olhos e a gente conversou muito sobre como a gente tem que olhar para o produto futebol brasileiro. E não é um produto competitivo, não é um produto bom de marketing para fora.
Então hoje a gente põe Cristiano Ronaldo, põe 2 jogadores na Arábia Saudita e daqui a pouco você tem um monte de torneio no Oriente Médio sendo televisionado no Prime Video, na HBO, em qualquer plataforma de streaming, por causa de 1 jogador, de 2 jogadores. E o Brasil, que deveria ter 500 jogadores incríveis, uma Série A e um B, no nível de organização e no nível de competitividade, e não tem isso. Eu lembro que lá atrás já se chegou a conversar, né? Eu lembro, acho que no final lá de 1998, que o Sport pegou. Foi 98 que teve o playoffs com o Santos. Aí, Foi puta, o jogo não é 98. pra playoff, só um estádio com no mínimo 30 pessoas, aquele roller. Puta, que legal, o Sport não vai pegar o Santos na Vila. Acabou tendo que jogar na Vila, fizeram um esquema. Então, eu acho que tem que se pensar no produto do futebol brasileiro como um negócio que seja vendável e que seja competitivo. E o produto só é vendável e competitivo quando você tem rivalidades e disputas. Um torneio de carta marcada, aí a gente vai para, sei lá, tudo bem, certo ou errado, contextos geográficos, políticos completamente diferentes do torneio espanhol, que você tem lá 3 Sim. grandes times que concentram também um absurdo da receita, e a gente sabe aqui, a gente vê algum outro tipo 2 de mais 1, eu 2 diria. mais 2 1. mais 1, né? Nem É, 3, porque o Atlético exato. é abaixo dos É. 2, né? Mas ainda quando tem o clássico Não, de consegue, 2 mais Madrid, você 1, fala, 2 mais 1, pô, 2 mais exato, 1. mas enfim, então tem muito essa cabeça. E quando a gente compara, ontem me perguntaram isso, né? Porque eu tenho essa experiência, de certa forma, no mercado de artigos esportivos. E, putz, se no Pernambucano a gente se unir para negociar junto um patrocinador único, e por aí vai. Eu falei, gente, eu acho que é um modelo que quando você olha para ligas, Estados Unidos, NFL, NBA, UFC. o UFC ainda, ainda diria um pouco diferente, né? Porque quando Não, você mas vem, que tipo, para eles NBA. fecham, quando eles fecham fornecedor de uniforme para todo mundo. Perfeito, perfeito. Mas tem razão. Mas eu não vejo, acho que no Brasil a gente está muito longe disso. E aí, tudo bem, financeiramente até As você tem diferenças entre esporte. os clubes são muito São grandes, muito né? grandes, regionalidades. É. Assim, eu sempre fui e sou um super defensor e sempre fui, acho que cresci apaixonado. Tava lá na ilha, acho que em 96, quando a gente teve segundo título, terceiro do esporte, da Copa do Nordeste. Não, terceiro, 2000. 2000. Não, então Não, acho que não. foi o segundo 96. Não, porque 94, 2000 e 2014. É. 94, então acho que talvez tenha sido 94, eu tô me confundindo, mas eu 94 no cresci Rei Pelé, 2000 apaixonado na pela ilha Copa do e Nordeste. 2014 Acho que deve no ser Castelão. 2000. É, deve ser 2000. Pode ter sido 2000, gol de erro, É. não teve um É, gol, 2000. 2000, gol de erro, 2000. então pronto. Sempre sou apaixonado pela Copa do Nordeste. Eu acho que agora, mais do que nunca, a Copa do Nordeste é uma necessidade de você entrar para as competições de nível nacional com nível de competição Agora, em esse alta. ano, dentro da Série B. Dentro da Série B. Mais importante ainda, da gente já pegar um time e pôr no nível de competição E a sua ideia um Bahia que prioriza vai os dois, né? ficar. O que eu acho, Fred, assim, eu tenho dito, o sucesso do campo pro esporte Ano que vem é no fundamental. ano que vem tem que ganhar. Pernambucano nunca teve que ganhar tanto quanto ano que vem. Nunca teve que ganhar tanto, não é que é menos importante, assim, é pelo título, é pelo tetracampeonato. Não, mas é pra reconectar com a torcida. Você ganhar um e jogo, veja só. ganhar. Veja só. A gente tá falando que Uma vitória, uma né? vitória com a Uma camisa vitória, vermelha né? e preta na Ilha do É. Retiro. Uma goleada, né? Qual foi a última, É. Cássio? A última, Com a camisa vermelha e preta na ilha. na ilha, Pernambucano. semifinal contra o Santa Cruz. Março. Afinal, contra o Retrô não jogou de vez. Perdeu. Mas foi na Perdeu, arena. né? Exato, Foi na- verdade. Na Foi arena 13. e ganhou ganhou campeão na na arena e arena, perdeu na ilha, O mas do- aí o resultado. nos Na Ilha do 90 Retiro. Foi minutos. campeão Da Ilha do Retiro, com a menos, camisa é. rubro-negra, É isso. a semifinal do Pernambucano. A E outra depois disso já teve muita coisa, viu? Porque não foi só Série A, não. teve, Teve Perfeito. reta final do Copa do Nordeste. teve o Altos. O Altos, que com o time reserva ganhou do Sport, complicou o Sport na Copa do Nordeste. Tá? Ô, Paulo, tem um leque de assuntos que, inclusive, eu acho que Cássio pode até explorar melhor daqui para frente, mas que eu acho que é importante a gente, nessa entrevista, ainda trazer, que é uma questão estrutural do esporte. Você tem 1 bilhão de urgências de campo. Como eu falei, cada contrato de um jogador é mais importante, infelizmente, do que o teto da sede. Perfeito. Hoje, infelizmente, Mas a sede precisa sem de um teto teto. tá demais, viu? Então, assim, você vai ter que resolver os jogadores com contrato, arrumar treinador. Óbvio que isso é Cuidar mais do importante patrimônio. do que a teto, mas você tem uma sede sem teto. Não precisa nem dizer mais do que isso. Então, tem vários pontos que a gente queria entrar, mas para não misturar, vamos falar primeiro da sede, e daí depois eu queria entrar em outros, porque existem projetos que foram lançados Sim, por Yuri que. Eu ia perguntar isso. Por isso que eu falei que Cássio pode tocar melhor alguns assuntos Claro, nesse gente. sentido. Então, patrimônio. Assim, sede primeiro, sede. Preciso me segurar para ter me emocionado muito, mas eu não sei se todo mundo sabe, eu tenho falado isso, mas
Minha história, a história da família Bivar, não é só a história do meu pai, não é só a história do meu tio, é a história do meu avô. A gente tem um ginásio Milton de Lira Bivar Sim. colado na sede. Tem um busto da minha avó, tenho falado isso. Tem gente que fala, como assim? Tem um busto na sede. Não vou contar essa história, porque aí eu não vou me segurar. De quando eu estava com meu pai lá, logo depois da eleição em 2018. Mas eu amo a ilha, eu gosto daquele espaço. Comentei isso num outro podcast. Vai ser um vazio, caso eu venha a ser eleito, vai ser um vazio no meu coração ser eleito e não subir a sede, não subir a rampa da sede como presidente eleito, que eu acompanhei meu pai diversas vezes e outras eleições. Eu acho que isso, para mim, sempre esteve associado àquele momento, a torcida, gritar, casar, casar, aquela confusão de gente puxando. Pra quem não, a rampa que você fala é o primeiro andar, que Exato, você sai ali de baixo e é a você parte vai que pro tá auditório. justamente onde... tá descoberta, né? Exatamente, que é exatamente a parte que está inacessível. Assim, patrimônio da ilha, para mim, é tudo. E quando eu estava comentando também, quando eu trabalhei na categoria de base 2005, 2006, a base era dentro do esporte, era no campo Sim. auxiliar. Isso. Eu e o professor Edgar Monteiro, todo mês a gente juntava dinheiro para comprar desodorante, pasta de dente, sabonete para os meninos, a gente tinha 30 meninos morando lá dentro daquela base, que enfim, eu acho que é um Embaixo da assunto arquibancada, né? embaixo da arquibancada, é um outro assunto, mas eu vivi ali dentro. A estrutura administrativa da base é ali hoje, ali naquele L, onde é o campo social, o campo de society, né? Um dos campos de society. Próxima Então, saída ali, meu né? escritório era ali, entendeu? Eu cresci, jogava pelada toda terça-feira ali dentro. Era eu e Edgar com o time, dava de noite, tinha uma pelada que até hoje tem. O pessoal até falou, o Edgar encontrou, falou que o pessoal mandou um abraço. Boca, que é um funcionário icônico do esporte, trabalha os acessos lá de camarote, encontrou Sim. meu irmão, jogava bola comigo, a gente quebrava o pau. Mas a sede, para mim, a estrutura, o patrimônio do esporte é tudo. Acho que não só a ilha, mas o CT também. E aí a gente cai nessas coisas malucas de anunciar um projeto do CT e o quê? 45 dias depois a luz está cortada e a gente anunciar um projeto de milhões. Foi um 22 projeto... milhões. No caso, posso, então, Sim. aproveitando esse gancho, Eu desviei um pouco a pergunta, né? Não, é Não. porque eu pensei que tinha Sim. levantado a voz, senão conclua, eu faço depois, pode Não, terminar. o que eu quero dizer é que, mas de novo, gente, infelizmente eu adoraria pegar o clube numa situação financeira completamente financeira. Não são promessas, mas, por exemplo, eu tenho uma cabeça muito forte de permuta. Sim, era o que eu ia perguntar. Ah. Se teria uma chance. Muita chance, né? Permuta. É. Gente, o que a gente pode ceder de espaço, inclusive porque é cedendo espaço em permutas que a gente vai gerando interesse junto com o sucesso do campo. Se a torcida se reconectar, voltar para dentro da ilha, a gente ganha visibilidade, arquibancada cheia, o time começa a empolgar, essas marcas que fizeram permutas de curto prazo vão saindo, a gente vai negociando marcas que estão dispostas a pagar numa exposição de marca num momento Veja, diferente. uma marca que hoje dissesse assim: eu vou reconstruir A a Bet Nacional, a a própria Bet Bet Nacional Nacional fez isso com o com tênis, né? tênis, que virou um Perfeito. produto dela. E virou assim, uma super estrutura, né? O tênis virou uma ilha de organização Lá dentro do dentro, esporte. Se a sim. Bet Nacional, por exemplo, disser, ó, o teto agora é nosso. Perfeito. É uma questão de orgulho, de honra, né? A gente vai simbolizar essa Sim. nova fase Mas com o aí teto. é o clube que precisa dar espaço para buscar Para esses buscar parceiros. esses De parceiros, novo, né? precisa ter um ambiente de confiança de seja lá quem vai assumir o clube, para não só a Bet Nacional, como qualquer Sim, eu outro tô dando exemplo porque é o patrocinador. patrocinador Master É que fez isso essa com o é a tênis, né? prerrogativa, né? É. Nenhuma marca vai colocar dinheiro, projeto. A gente teve escândalos no Corinthians de patrocinador que pagou Sim. rolo. Então, assim, acho que no mínimo você precisa ter um ambiente de transparência, de governança, de pessoas sérias, de bons resultados para a gente conseguir fazer esse tipo de projeto. Claro. Mas, assim, se ainda estão falando, sei lá, o teto da sede, eu estou pensando no parquinho de crianças. Sim. Como que a gente arruma piso? Como que a gente vai arrumar banheiro? Não vou falar, mas como que eu vou em grandes empresas de material de construção, home centers, e dizer, gente, eu preciso de azulejo, preciso de Ikine, que é um parceiro antigo, acho que agora ainda não é, ou saiu. Mas já foi bastante. Já foi Dos bastante, três, quem três, sempre né? apostou. Indústria Cimento Nassau, na época do meu pai, também ajudou muito, não só em dinheiro, mas em recurso para ajudar na manutenção do patrimônio. Então, quando a gente fala de permuta, a gente vai ter que ser criativo, mas não tem opção. A gente, no mínimo, a gente tem que entregar melhor do que a gente recebeu. Não dá para piorar. Nada contra, naturalmente, a permuta, mas ela indica um pouco até do momento do esporte, né? O É o esporte que tem. Porque É desespero. estágio, né? É Porque o desespero. esporte chegou É um tipo, estágio de desespero. ele estava ali numa situação onde isso não parecia ser mais algo... Ó, vamos Que fazer fazia uma, parte que da fazia realidade. parte da Pois é. realidade. E de novo, tá, gente? Rapidão, mas só para fazer um adendo. Talvez a gente não precise disso. Sim, Eu claro. vou mas descobrir ao claro, assumir. essa é uma Mas assim, se for preciso chegar nesse Mas ponto veja, de Paulo. desespero
Pra fazer a coisa Mas- acontecer, eu vou Mas fazer. veja, mas Mas veja, tá vai pagando precisar. luz, pô. Vai Veja só, precisar. pra sede vai precisar. O Perfeito. que você vai ter que corrigir de futebol, pelo amor de Deus, Não vai né? conseguir. Não vai dar pra fazer o parquinho. que não sei. Só não me comprometendo pra deixar claro que, de Claro, novo, claro. gente, precisamos de informação, Claro. precisamos de dado, não vamos Mas fazer a gente nada é só pra ser precipitado. cuidadoso, mas Mas meu ponto é esse, eu não vou me limitar, eu vou melhorar a sede, eu não tô dizendo que vai ser o teto, mas assim, eu penso muito no que a gente chama lá no inglês, né, no game day experience. É. Agora, a gente fala muito eu disso. sendo isso tem que você, mudar, eu sendo né? você, se ganhar a seleção, ia subir a rampa com certeza. Essa imagem é bonita, eu só falo sério. Né? Tá bem. É, imagem bonita. Vamos bem, né? Simbólica. Mas Eu... pode estar interditado, pô. É. Não é, É, Pois é. Mas já ganhou. Veja só, Já ganhou ele. veja só. O perigo Ai, de cara, estar interditado é cair o teto, não tem não, Cássio. Não tem as altas de ferro, não? Eu acho que tem mais não. Ai, ai. Não tem nada. Veja, eu vi uma imagem recente, não tenho aqui agora. Eu tô considerando que Eu acho que tem. tá sem nada. Caramba, teto. Já Já só, tinha a tá? empresa de andaime, a empresa já estava Não é isso, começando ela o tirou, projeto, né? então... Teto É porque eu acho, estrela. justamente, eu acho que a empresa tirou. É merda de pouco só. Não tem mais nada pra cair, então. Mas eu tô dizendo, dá pra ir. Caramba. Ai. Ó, agora falando dos projetos. Você vai responder de forma separada, mas as perguntas elas seguem a mesma lógica. Primeiro, o quanto você conhece, o que você achou tanto do retrofit da Ilha do Retiro, já tem alguns anos, e dessa reforma do CT. Mas vamos por parte, vamos começar primeiro do retrofit da Ilha do Retiro. O clube tem, nesse momento, até a última vez de divulgação, já tem as licenças, para se quisesse, assim. Se o Sport tivesse o recurso, detalhe, é a segunda vez que isso acontece. O projeto de Gustavo do B, a Arena Sport, que chegou a ter 2 designs, mas assim, foi só o design do estádio, mas o projeto em si, o shopping aqui, o Já tá prédio estava aqui, aprovado na prefeitura. chegou a ser tudo, aprovado. né? E é um processo que não é rápido. E o Sim. Sport já fez 2 vezes. Ou seja, primeiro, se vai zerar esse processo, sei lá, se você acha que faria um ajuste, se ele tem um novo, o que você achava? Ou se isso é em um ano, não é realmente um ano, tem nem o que pensar. E depois, eu prefiro que você responda, depois eu falo do Tá. CT. Vamos primeiro pro retrofit. Cara, sinceramente, eu acho que tá na parte de baixo da minha pauta de prioridade. Assim, eu acho que a gente começa esse tipo de conversa se chegar no começo ali do segundo semestre, uma estabilidade financeira, uma previsibilidade de renda, parceiros, recursos, uma folha ajustada, um time com a confiança da torcida. Se a gente tiver tempo de dar uma respirada e começar a olhar para fora e pensar nessas Mas coisas. o ponto. Aí eu vou até insistir Sabe? um pouco nesse ponto, mas o ponto era o seguinte: se era um projeto, porque já teve o Dido B, já teve esse, já existiram outros projetos. Se é um projeto que no primeiro momento, você obviamente Sim, talvez sim, não tenha sim, acesso a sim, tudo, sim, mas porque você claro. teve acesso, se é algo que lhe agradava, eu disse, não, ó, eu acho que esse projeto eu faria ajustes, ou então, não, o projeto tá ok, se tivesse recursos, eu tocaria esse projeto. Assim, o que é que você acha dele? Eu não conheço o projeto a fundo, Cássio. Eu conheço o que foi divulgado. O que eu tinha de informações era que já estava na fase de aprovação da prefeitura, então no interesse de evoluir seria relativamente fácil. Na minha visão, o projeto de retrofit da ilha, ele conflita ou ele está diretamente conectado também a uma conversa de SAF, a investimentos maiores que podem ou não envolver patrimônio e outros determinados assuntos. Então eu acho, por isso que eu estou te dizendo assim, Certo. eu acho que vale mais a pena evoluir e conversar um pouco sobre até SAF, meu pensamento, que é muito parecido de que não dá tempo, um ano é muito pouco tempo, mas o que eu tenho dito é, eu quero deixar essa conversa evoluída e transparente, com a participação do sócio o suficiente nesse ano, para que quando a gente faça essa transição, nova governança, novo estatuto, um novo presidente, esse assunto esteja muito bem encaminhado, mas eu não tenho Certo. pretensão. Mas, de novo, uma coisa que eu tenho dito é, talvez a gente precise fazer uma SAF a toque de caixa, se a gente tiver que fazer isso para evitar a Cara, falência ou a eu ia perguntar destruição sobre total do clube. Ia perguntar sobre o CT, mas agora não tem como não ignorar, assim. Em um ano, assim, veja, eu vou até organizar aqui para você não me entenda mal. Porque se o Sport fizer uma SAF em 26 nessa situação, não seria, dentro de uma lógica de mercado, o pior momento para o Sport fazer uma SAF, não. Ou seja, porque você acabou de falar, Perfeito. tocar uma SAF a toque de caixa. Seria, ou seja, em vez de ter negociado o Sport, e agora o Sport de 183 milhões, o Sport de Série A, será que o 26 do Sport colapsado é o melhor momento para fazer uma SAF? Eu concordo que não, e eu tenho dito isso, tá, Cássio? Talvez eu não tenha contextualizado tudo, eu super concordo. O que eu tenho dito também é, Porque bateria muito o que falar, sucatear o Sport até virar SAF. Acho que você vê muito esse debate. inclusive, vamos lá, né? Aí entram nas teorias, não tô fazendo acusações, Não, não tô nem foi teoria, levantando foi só- pauta. Não, é que eu digo teoria de internet, Claro. né? Mas assim,
Isso vale a mesma coisa. No fim do dia é SAF ou qualquer outro tipo de negociação financeira. Patrocinador, o esporte está fragilizado esse ano. O momento não é bom. Totalmente. Venda Isso. de Zé Lucas, SAF. Mas SAF, não é, Qualquer mas SAF coisa. não é um ano. SAF está vendendo ali. Não, perfeito, perfeito. Muita gente pensa que quando fala é 1 bilhão em 10 anos, como se 10 anos voltasse para o clube. Pois é. Muita gente nunca... Acabou. É 1 custo de bilhão. oportunidade. Não vai botar esse E tempo aí. nem entra 1 bilhão. Pois né? é. Mas o que é que eu acho, Cássio, assim, sendo muito honesto contigo, a gente também tem que levar em conta, e aí entra nos meus medos, nos meus receios, nas minhas dúvidas, mas que não diminuem a minha vontade de querer assumir, que é, a gente tem uma recuperação judicial também. Essa não dá para E se travar, faltar não. viu? dinheiro? É. Esse é meu medo. Aí, de novo, gente, teoria, como eu disse, não conheço o Yuri, não tenho nada para falar dele, tenho críticas em relação à gestão, sobre a pessoa não vou falar, tô falando sobre os atos e sobre gestão. Eu desconfio que o que está sendo feito, ou que a estratégia é deixar tudo pago, mas apagar as luzes sem dever R$1 a ninguém, mas largar uma bucha de previsibilidade Mas de parece isso receita mesmo. gigantesca. Sim. Entendeu? Mas essa questão da SAF, o que eu enxergo da SAF hoje é o seguinte: mais do que fazer a toque de caixa ou não, a SAF tem que aparecer algo minimamente concreto do porte do que é uma SAF para o Pro esporte. esporte. Perfeito. Que é diferente do que foi uma SAF aqui no Recife para o Santa Cruz. O modelo de SAF de Santa Cruz é um modelo que não se encaixa mesmo ao esporte numa crise, Sim. numa Série B, por valores que se envolvem. O próprio esporte ainda tem capacidade Sim. de gerar recursos do porte que uma SAF do Santa vai entregar nas projeções. O mínimo O mínimo garantido. Então são projeções que nesse momento não seria esse tipo para o esporte. Agora, uma SAF do Porto do Bahia, na hora que chegar, é bem-vindo, obviamente. Perfeito. Né? Só que aí é um enquanto, um em Perfeito. mil. então É que a SAF do Bahia não vem só dinheiro, né? Eu acho que, na verdade, também a minha visão de tem um SAF know-how não é total. sobre o dinheiro, é sobre a governança. Quem são os Isso. executivos, quem são as pessoas, quem vai fazer a gestão do dinheiro, quem vai fazer a gestão dos investimentos. E não simplesmente toma aqui um dinheiro, não é... De novo, eu trabalho com fundos de venture capital, invisto em startup. Aqui é tiro no escuro. Eu preciso confiar na pessoa, eu boto o dinheiro na empresa, como ele vai gastar esse dinheiro, eu não controlo. Uma SAF é relativamente diferente. Isso. Você tem uma participação ativa na gestão. Então, assim, eu tenho falado isso que envolve também qual o perfil de investidor. A gente quer um investidor de longo prazo, a gente quer um investidor que vai usar o esporte para Alguma coisa já alavancar. chegou para você, mesmo que antes de vir para Porque para ser, essa missão. porque para ser toque de caixa, assim, não dá. Não dá Não, para ser algo que em veja julho só, começa. Tá né? Não, morto. não, gente, falou pro Tá Cássio. morto. Eu ia dizer, ele pegou na Cássio- palavra. Cássio é assim. Não, né? o que eu quis dizer, mas o que eu quis A gente tem um dizer. exemplo que é o seguinte: se você chegasse aqui e disse, cheguei hoje no meu almoço, rapaz, comi um boi. Cássio ia olhar para você e dizer, não, me desculpe, Impossível. não comeu. Mas aí, nesse caso, eu acho que nesse caso não se aplica porque ele acho que ele foi muito claro que seria deixar pelo menos as bases, podia até não Sim, ser sim, assinado, sim. dentro de um ano. E perceba, veja, a SAF do Santa, que não foi arrastada, acho que ela caminhou, a proposta vinculada, até para contextualizar, o torcedor sabe muito do rival, mas talvez pode não saber, a proposta do Santa, a vinculante, não é a proposta não vinculante, já a vinculante ela foi anunciada, que a assinatura tinha sido feita em 13 de janeiro. É perto da tua posse, se tu ganhar a eleição. Ou seja, veja, isso em janeiro para em 30 de novembro do mesmo ano, só isso é aprovado. Então, assim, um ano, numa gestão, quando fala, tá, assim, nem que fosse para deixar do toque de bala, eu deixei tudo pronto, mas é o próximo presidente que vai votar na Assembleia Geral, ou seja, ainda assim seria muito rápido, Mas porque eu acho que. antes desse janeiro o Santa já estava há meses negociando, não é? Enfim, eu acho um ano... Eu concordo com você. O que eu tenho de informação é que se conversou com bastante potenciais investidores. Eu não isso sei é certo. exatamente quais, eu não sei exatamente os termos, Sim. então não seria necessariamente algo que a gente largaria do zero. Sim. Teria que entender o interesse, os reajustes dos investimentos, do valuation de todos os contratos, tentar entender se o que estava sendo negociado fazia sentido para os melhores interesses do esporte, se condiz com a minha mentalidade de sócio, de torcedor, o quanto que a gente dá Você transparência. eventualmente já Tem previa muito um se, cenário de Cássio, Série B, desculpa, né? eu entendo o teu lado, eu também sou às vezes um cara muito literal, mas o que eu quis dizer é assim, eu não sei, dentro do imponderável, dentro das variáveis que eu não O que eu controlo. entendi foi assim, porque você, algumas vezes nesse debate, você falou, se não subir, Tá 2027 tá morto. Eu Então seria acredito- meio que assim, ó, se não subir... Eu acho que tá quase Eu tô morto já em acreditando, 26, mas... É. De novo, aí cai no meu lado Porque mais se não subir, tem que comedido acelerar o processo de da SAF, dizer, né? deixa eu chegar lá, que aí pode ser que eu ligue pra vocês e fale, eu entendi galera, dessa forma. desesperei, ó, é muito pior do que eu imaginava. Opa, não, jogadores com salário muito alto tinham contrato e cláusulas de redução de salário em Série B, com pagamento no caso de acesso,
tem uma série de cenários. Putz, tem uma proposta concreta de Zé Lucas que a gente consegue uma antecipação aqui, a gente conseguiu conversar com a Liga, mas eu não tenho a menor dúvida de uma claro. coisa. Acho que meu papel em janeiro é trazer recursos para dentro do Certo. clube. E o meu papel aqui de trazer Eu esse vou te comparativo. dizer, meu medo é pagar a folha de janeiro. Isso. Muito É assim, difícil. Pessoal, vamos trabalhar futebol, não sei o que lá, marketing, comunicação, vamos lá. Meu papel, recurso. E nesse papel, no meu papel aqui, de trazer desse cenário e fazer esse comparativo, eu tenho que, obviamente, comparar com tudo que a gente viu recentemente. Perfeito. O Náutico de ter ficado um ano e meio negociando para chegar no conselho, E recuar. recuarem. A galera quer Que pegar é a situação 39. do esporte também, né? Também essa situação de estar num momento muito ruim, né? Mas perceba que. Mas não tão ruim quanto o do Santos, Mas por perceba exemplo. que acabou a primeira gestão de Bruno Becker e nesse momento não tem nada. Ele foi Isso. reeleito e vai recomeçar, começar. esse processo. Então, processo. Então, tirando do Bahia, que no fim das contas ali estava acontecendo meio que se as pessoas acreditarem que estava acontecendo. A galera duvidava assim, muito, o Grupo City. Todos os processos, assim, eles são muito lentos. Essa captação de receita, salvo do jeito que você falou, se acontecer, talvez seja fora da curva. Não, eu concordo, Cássio. Desculpa, acho que você tá corretíssimo. Talvez eu tenha me expressado mal, mas sim, e eu não quero fazer. O que eu levantei uma possibilidade de. Se a gente chegar num cenário onde bateu julho, agosto, falou, cara, não vai ter dinheiro no clube pra mais nada. Descobrimos que o buraco era maior, já batemos na porta de todo mundo, o futebol não tá lá essas coisas, o momento tá péssimo, a gente vai fazer o quê? O que eu me comprometo é com essa transparência com o torcedor, com o público, de sempre dizer qual a verdadeira situação, não enganar e não gerar falsas expectativas, sabe? Agora, tem outras ferramentas financeiras que a gente pode fazer, tem outras ferramentas de SAF, você pode fazer uma SAF interna, onde a gente mesmo separa as entidades, onde o próprio torcedor acaba investindo. É a do Eu não Fluminense, acho- no caso. É do Fluminense, tá, enfim. Muito difícil. Vai ser um ano de criatividade. Veja, a melhor SAF. Vai ser um ano de a muita melhor SAF criatividade. já foi. O Fortaleza é SAF e não E tem um real. não tem um investidor, né? E Não não tem um conseguiu real levantar nada. A SAF que ninguém nega, que ninguém fecharia a porta. Já assim, foi, SAF já foi. estilo Bahia, já foi. Já foi. Existem visões de que o futebol brasileiro pode voltar A receber a receber esse perfil. Hoje não está sendo. Hoje são modelos mais próximos ao do Santa. Tá? Tanto Perfeito. que as SAFs que se tornaram os novos clubes que se tornaram SAF foram de uma linha de Série C, Série D. Sim. Tá? Você viu ali Botafogo, Londrina. Ou no caso o Coritiba sem tanto. Não, sem mas tanto Coritiba know- foi. Mas não, foi mas antes. sem tanto know-how, ou seja, era mais investidor do que Isso, ligação com o futebol. Mas tô dizendo, naquele momento. nesse último ano e meio, foi Londrina, Sim. Botafogo, Santa Clubes Cruz, muito pequenos. Ferroviário, né? Não, Ou- o Santa Cruz sendo ou numa destoando situação, desse. ou numa situação financeira muito grave, como é o caso do Santa Cruz, né? Perfeito. É. E é o meu receio do esporte. Exato. É que seria. Outro cenário, outro seria- porte, outro É. contexto. Mas, de novo, gente, estamos especulando Claro, aqui. claro. E Mas veja, mas tenha certeza que isso vai ser para Branquinho e para Matheus esse tema entra, porque veja, ele faz parte de qualquer gestor, Sim. qualquer presidente, mesmo que Sim. ele não coloque isso para ser votado em algum momento, ele tem que ser cobrado sobre o que ele acha sobre esse assunto. E aí eu O vou te candi- o dizer, candidato, eu vou te né? dizer o que eu acho, que a gente falou muito sobre o contexto do ano que vem, de ter que fazer uma SAF a toque de caixa. Para mim, SAF é uma questão de competitividade. Por Me isso- preocupa demais ver Bahia, Sim. Fortaleza já se estrutura Não é uma escolha, não. financeiramente. Assim, vai fazer o quê? Não é uma legal, escolha, não é legal, não é legal, não é legal. Não, a gente precisa começar a evoluir a conversa para qual modelo? Isso. Para se preparar na governança, para se preparar nos processos, para quando pintar o momento correto, o investidor, um outro clube, sei lá, não vai ser o City, vai ser o Barcelona, começou a fazer esse tipo de investimento, chegou aqui e falou, putz, o esporte, tá aqui, tá tudo pronto, tá aqui o nosso histórico. Na tá aqui uma verdade, categoria o de O melhor- esporte, nesse momento, só tem o estatuto que permite já, né? Ele já foi O adaptado. melhor fazer hoje é você dizer assim, ó, tá vendo aqui o City com o Bahia? Tá vendo como tá dando certo? Pois é. Tem um clube aqui de porte parecido, na Sim. cidade, que dá força a isso, vai ser um clube de camisa, porque tem muita essa história, as primeiras SAFs ali, onde não tinha camisa, né? Perfeito. Red Bull Bragantino, É, que já é é. uma segunda tentativa do Red Bull, Isso, já tinha então, tentado antes também com um clube menor. Isso. Perfeito. E a Perfeito. ausência do resultado em campo, que é o que a gente discutiu aqui, inviabilizou o projeto, aí ele pula para o outro, né? Para o Bragantino. E o outro foi muito bem feito, né? Eu tava lembrando isso, a gente tava conversando. Esse processo que foi feito ali em 2019 foi num Bragantino que tinha acabado de ser vice-campeão paulista. Isso. É. Que maço. Então os caras pegaram um clube no momento. Eles foram pro atalho. Eles foram pro A atalho. lógica da Red Bull não deu certo. Disse, não, no Brasil. Não, do Brasil foi sair da quarta fantástico, divisão. Assim, como estratégia de investimento, tem que dar o braço a torcer. No Brasil sair da quarta divisão é difícil, não é só dinheiro que sai. Eles não E subiram saíram. nunca mais caíram, revelaram um monte de jogador. Red Bull, aí eles foram pro Bragantino, né? Muito agressivo, não é a SAF, eles são donos do Exato, Bragantino. é um né? investidor Então, assim, mesmo. o escudo privado, já né? foi, as cores já foram, né? E o nome
cada vez mais é Red Bull e menos Bragantino, Pois. que não é o caso do Bahia. Por isso que eu digo, às vezes é você pegar o exemplo do Bahia e dizer, ó, é um clube parecido. Se você chegar para um grupo estrangeiro do Ou era porte, antes. Perfeito, não, perfeito. sim, é um clube de raiz É, parecida que isso, você claro. pode fazer uma transformação aqui. O Sport tem um patrimônio, o Sport tem um CT, o Sport tem uma sede, o Sport tem... É um clube que é interessante. Se o City enxergou o Bahia, não é absurdo que outro clube, Perfeito. Outro grande grupo, outro né? grande grupo Sim, claro. enxergue dessa mesma forma. Agora, os outros modelos de SAF, aí você precisa ser muito cuidadoso, Perfeito. tá? Porque E, gente, eu não vou ser leviano. Eu não sou um especialista em SAF. Eu Aham. pretendo chegar no final do do ano que vem, caso eleito, como um especialista em SAF. vai ter que ser, né? Eu vou conversar e É. estudar, conversar com todas as pessoas, conversar com todos os investidores, ir nos clubes, fazer os benchmarks, entender o que é que deu certo, o que é que deu errado, na perspectiva do investidor, na perspectiva do sócio tradicional patrimonial do clube, para poder compartilhar qual que é o meu posicionamento em relação ao esporte e deixar isso pronto para quem eventualmente assuma. Até porque, nesse caso, sendo uma na baixa desse jeito, talvez tenha dificuldades até em assembleias gerais, assim, na hora de Perfeito. passar na votação, porque não é uma decisão. É. Outra pergunta Diferente, eu sinto que importante, agora na é. internet é meio unanimidade. Pelo menos, Sim, de novo, é. no Tribunal No Digital desespero, hoje meu amigo, é unanimidade. Cássio falou em Assembleia e me ocorreu um ponto importante aqui, até a gente já está agora no finalzinho da entrevista. Ao contrário das outras eleições, não muda o conselho, né? Exato. Politicamente te preocupa esse desenho? Vai ser uma novidade isso aí. É. Não, não me preocupa. Sinceramente, eu acho que para esse ano muda relativamente pouco. Eu, obviamente, acho que se fosse uma opção para o torcedor, de novo, pensando no processo de direito democrático do torcedor do esporte, eu acho que poderia ter sido uma decisão mais ampla. Mas o fato de que não vai mexer no conselho e segue o Ademar Higueira e tudo mais, me preocupa zero. Isso está também baixíssima preocupação na minha cabeça. Para esses Não sei últimos, se eu não tô vendo alguma coisa, mas não. para essa última semana e meia aí de campanha, que é a primeira e última, basicamente. Processo muito rápido. É muito curto. Exato. Tem um grupo solto nesse momento, o grupo do seu tio, Sim. tá? Qual é a relação hoje? Porque, assim, obviamente, todo mundo sabe que Luciano e Milton já foram próximos afastados, como quase todos os irmãos. Quase todos não, alguns são. Mas seguem próximos mais tempo ou afastados mais Sim, tempo, né? Eles tiveram sim. momentos, né? Mas como costuma acontecer. Já trabalharam juntos, separados. Como é a sua relação? Não necessariamente pessoal, mas dentro do esporte. Sim. Você acha que é possível? Porque é um grupo importante, é uma liderança Claro. muito importante e que sempre declarou que o objetivo dele era tirar Yuri. Perfeito. Uma vez tirando Yuri, ele. Não deixou muito claro mais. Hoje eu diria que eu não saberia posicionar se Luciano está mais perto de A, B ou C. É interessante para você. Eu não consigo nem cravar se ele não já está a seria... missão cumprida, né? Exatamente. A gente conversou, obviamente, desde o início, quando a gente começou na constituição da chapa, na possibilidade de eu sair candidato, a gente sondou isso com ele. Ele viu com bons olhos. Acho que Você entrou em contato direto com ele? a gente teve uma reunião recentemente, pessoalmente, aqui em Recife. E a cabeça dele sempre foi essa, é isso que eu tô dizendo. A cabeça dele era oposição firme, extrema. Você vê pelas afirmações, pelo posicionamento que ele teve. E eu acho que esse é o único objetivo dele. É de que, de fato, assuma o clube alguém que seja oposição, que não tenha nenhum tipo de continuidade com essa gestão. A gente se encaixa, eu me encaixo, minha chapa se encaixa muito bem nesse tipo de perfil. Obviamente, que o Luciano, ele é uma liderança muito ampla, com muitos laços, vinha trabalhando nos bastidores já há um bom tempo e coloca ele numa situação da minha chapa, que é repentina, que a gente falou, que não era um nome óbvio, numa situação onde ele precisa se articular melhor antes de definir. O que eu tenho dito é que, assim, adoraria ter o apoio dele, mas a minha chapa caminha com ou sem o apoio dele. Isso, ponto final. E eu acho que, de novo, não tô... Zero tratamento diferencial com ele, com qualquer outro sócio, com qualquer outro ex-presidente. Meu posicionamento sempre foi muito claro e eu tenho dito isso. Minha campanha é uma campanha de propósito e de valores. Eu prefiro perder sem fazer aliança, sem fazer negociata, defendendo minha habilidade, minhas crenças, as coisas de que eu acredito que são importantes, a minha visão, meu diagnóstico, de certa forma, do que eu imagino que vai ser o trabalho no clube do ano que vem, do que ter que ganhar precisando, vamos se juntar lá, Leões da Mudança pra cá,
vem aqui meu tio, me dá um cargo, me dá um apoio ali, depois põe a pessoa. Não quero, Deixa eu sabe? fazer uma pergunta, Paulo. Se você perder a eleição, tá? Óbvio que ninguém gosta de falar em cenários. Você falou, se eu vencer, eu vou procurar todos que estiveram. Se eu perder, eu vou apoiar seja quem for. Caso você não seja eleito presidente agora, 2026, a sua decisão de se candidatar a presidente torna você um agente político pro Deixa dia a eu Perene. dia, complementar. alguém que passe a debater mais publicamente o esporte. Deixa eu. Você virou essa chave, mesmo que sem o cargo, você escreveria em rede social, daria entrevista à rádio, seja lá como fosse, né? Circularia pelo poder, se mudou essa chave na sua cabeça. Deixa eu complementar essa pergunta, porque eu estava guardando uma também para essa reta final do programa, e ela vai se encaixar com o que o Fred falou. E como a gente não vai ter muito tempo, mas eu acho importante a gente juntar. Você falou que sempre teve junto do esporte, sempre fez parte, e não tem motivo nenhum para a gente duvidar disso, até porque a gente acompanhou publicamente, né, a carreira do seu pai. O que é que te fez, nesse momento aqui, você resolver sair para ser presidente do esporte? Né? O que é Tá. que, neste exato momento aqui, fez com que você, Paulo, falasse, não, eu vou agora me tornar uma figura pública do esporte, e aí complementa com o que Fred Tá. falou. Engraçado, acho que baita pergunta, porque sinceramente eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu nunca trabalhei para que é exatamente a crítica, né? Mas quem é esse cara? Nunca foi, nunca falou, porque eu nunca me preocupei com isso. Eu não sou um cara de holofote, eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, do trabalho que eu tenho, eu gosto da minha vida. Amo o clube, mas nunca realmente perdi tempo para dizer vou ser oposição, vou não sei o que lá, quero ser uma influência, quero ser uma liderança, quero, apesar de estar em São Paulo, que o pessoal nunca tinha parado para pensar nisso, assim. A minha resposta de imediato é: eu acho que o torcedor vai ter que determinar. Acho que a gente precisa ver, ganhando ou perdendo, qual que é a performance nas urnas, qual que é a performance em relação ao meu pensamento, o que, que o pessoal acha. Porque eu acho que se auto-intitular uma liderança, uma influência, não cabe a mim. Isso é muito estranho, dos dias de hoje. Pois é é, muito comum. pois é, muito comum, mas cara, assim, eu não faço isso no meu trabalho, quem me conhece sabe, tipo, eu tenho uma preocupação, eu tô sempre me cobrando, eu sou muito exigente comigo mesmo. Pô, imagina, eu mal lancei uma campanha oficialmente hoje, sei lá, uma semana de que eu afirmei que era candidato, eu dizer que eu vou ser uma liderança, eu acho que não. Do mesmo jeito que eu acho que muita gente que só porque ocupa o cargo executivo não deveria ser uma liderança. Ao mesmo tempo, a gente olha aqui na imprensa e essas pessoas estão na rádio todo dia, atrapalhando. Então, enfim, eu sinceramente não sei, Fred, mas assim, o que eu posso dizer é, como eu disse de novo, eu acho que a união após a eleição, isso deveria ser incontestável. Então, seja lá quem for eleito, disser, porra, Paulinho, Você tá à legal. disposição Você também. mora em São Paulo, e meu pai tem, Varley Pimentel, até mandar um abraço carinhosamente, a gente chama dele de tio Varley, que é um rubro-negro, um pernambucano, mora em São Paulo há mais de 50 anos. Ele foi representante do esporte no Clube dos 13, representante do esporte na CBF. O esporte sempre teve nas gestões do meu pai um representante de São Paulo. Sim. Então, eu estarei 100% à disposição para quem O precisar. Bahia tem um escritório em São Paulo. O Bahia tem, a gente já soube que o Remo tem, inclusive o escritório do Bahia tá no mesmo prédio do lado do escritório da Converse, que é a empresa da Nike, uma das marcas da Nike, uma empresa que eu tenho também muita proximidade no meu trabalho. E uma série de outras. Então, assim, a gente fala hoje das maiores empresas do Sul, de Minas Gerais, pega no âmbito de tecnologia, todas as empresas têm um escritório em São Paulo. Acho que São Paulo, Brasília é a capital política, São Paulo é a capital do negócio. Gente, não tô enaltecendo São Paulo Claro, demais, pelo não, amor de Deus. mas assim, É. mas acho que baita pergunta pra te responder, cara, eu nunca vou me intitular ou me colocar de direito, muito menos por causa de uma eleição. De novo, eu acho que eu tenho. Mas você rompeu uma barreira que havia dentro de você, inclusive. Sim, sim. Inclusive, pra mim é difícil estar aqui, por mais que pareça natural, e o pessoal fala, pô, mas tu fala bem, fala bem, porque fala meu bem. trabalho é falar bem. Mas não quer dizer que eu me sinto à vontade, que eu não fico inseguro de tomar cuidado, de não pisar no calo, não pisar no calo de ninguém, mas não expor nenhum profissional do clube. Eu sempre trabalhei com a ética profissional e isso pra mim é absurdo. Mas eu não sei se eu peguei a continuação da tua pergunta, Fred, talvez eu respondi a do A Celso minha tá e respondida. A de e Fred o tá do porquê, respondido. né, a Isso. sua. De novo, eu achei que eu tinha falado no começo. Esse momento, pra mim, talvez seja, no futuro próximo, a minha única chance. Porque um mandato de 3 anos sobre um novo estatuto, pro meu estilo de vida, com meus filhos, com minha família, com o meu nível de trabalho e a necessidade que o clube precisa, eu não consigo imaginar num outro cenário onde eu consiga me dedicar de corpo e alma pro clube. Por isso que, mas você tá fazendo articulação, e mesmo assim,
eu não vou fazer articulação, eu não vou fazer negociata de cargo de parceria para tentar ser eleito. Prefiro perder defendendo as coisas que eu acredito em meu posicionamento do que ganhar por ganhar e depois ter um monte de gente que eu não gosto, que eu não confio do meu lado. Eu sou isso, certo ou errado. Eu acho que todo torcedor tem o direito de concordar ou discordar comigo. Eu tenho falado isso, eu não sou um candidato perfeito. Eu sei, eu acho que pelo menos tenho uma boa noção das minhas limitações. Vou descobrir uma série de outras, se caso eu seja eleito e sente. Confio muito no meu time, nas pessoas que estão ao meu redor, para serem um norte, uma bússola minha de valores, de decisão, de defender os interesses do esporte, de ter certeza que a gente está tomando decisões que vão ser sempre para o melhor do clube. Então, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que esse mandato de 1 ano é uma oportunidade única para mim de realizar um sonho de criança. Muito bem. Então, dessa forma a gente encerra a nossa rodada de perguntas aqui. O CT fica pro futuro, não vai sair mesmo. Ainda bem que foi o CT. Achei que ele ia falar da SAF de novo. Não, o CT que era, Achei que a gente ia voltar novembro. pra SAF. É porque era novembro a previsão. Era dele. novembro. Vai sair bem. Vai sair. Vai. Mas queria agradecer mais uma vez, Paulo, a cortesia de você ter vindo até aqui no nosso estúdio, comparecer, conversar com a gente. Sei que não é fácil sentar numa mesa com 3 jornalistas fazendo esse tipo de inquisição aqui. Não, você. Mas capacete, né, velho? Tem apertando ali na hora da SAF. Mas agradecer de coração e queria também deixar o espaço para você passar sua última mensagem. Gente, assim, a minha mensagem é uma mensagem, é a mesma. Compareça, vá votar, sócio que está em dia, que está apto, por favor, vá votar. Essa é uma das eleições mais importantes da história do esporte. Se brigou muito, se negociou muito para a gente chegar nessa situação de uma eleição direta. Vote no candidato, avalie, conheça todos os candidatos. É um papo meio político, né? Meio clichê. Mas agora Eu acho que é isso. é essencialmente isso agora. Me escute, me conheça. Cuidado com os bait cliques de internet sobre uma série de coisas que já foram vinculadas à minha imagem. Procure ouvir esse podcast. Se você está chegando nesse recado, você ouviu, né? Mas escute outros podcasts, avalie com cuidado e tome a melhor decisão. Nossa chapa já está registrada, é a primeira chapa, é a chapa número 10. Então, dia 15, faça chuva ou faça sol, estaremos lá presente no pleito. E eu conto com o torcedor. A gente precisa de vocês, apareçam na ilha, votem no candidato, porque a gente precisa disso. Tudo bem, Paulo. Muito obrigado a você. Agradecer aqui a companhia de Fred Figueroa, do Maestro Cássio Zirpoli, João Trigueiro, que dirigiu aqui a nossa live. Tivemos a edição de Márcio Souza e Gabriel Costa. E eu queria agradecer imensamente a você por sua audiência. Muito obrigado. Se você puder compartilhar esse conteúdo aqui com alguém que você sabe que também pode gostar, você vai nos ajudar bastante. Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, siga e compartilhe aí os nossos conteúdos. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.